Capítulo 0 Sword Art Online. O inimigo agora é outro. A minha história começa quando eu entrei em um jogo, que começou a estrear no Japão chamado Sun ou Aincrad. Nesse dia foi o grande lançamento do jogo RPG Online onde milhões de pessoas começou a jogar. Foi também onde fui conhecido pelas pessoas pelo meu nick de jogo Kirito, como também fiz muitos amigos, como também conheci a garota da minha vida Asuna. Foi onde também falei meu verdadeiro nome para ela, onde eu e os meus amigos junto com minha namorada Asuna conseguimos vencer o jogo assassino que prendia a gente no jogo. Bem, isso foi há um ano atrás. Muitas coisas aconteceu com eu, como também fiz novos amigos como a Shino e a Alice. Por algum motivo estou muito feliz por fazer novos amigos, como também quando a Alice ganhou um corpo humano. Antes dela ser uma inteligência artificial virtual do mundo dela, ela veio para minha casa e da minha prima Sugua do nada, e falando na Sugua ela mandou uma mensagem de texto para vir buscar ela no metrô. Ela falou que os trens estavam muito lotados. Com isso ela ficou com medo de que alguém fizesse algo de ruim com ela, então fui correndo pegando minha moto na garagem para pegar ela no ponto de encontro. Quando eu vinha com minha moto, fui correndo até as escadarias do metrô. Como a minha prima tinha falado, havia muita gente no metrô. Quando o trem onde a minha prima vinha chegando no ponto de saída, tive uma grande dificuldade para passar pela multidão de pessoas que estava lotado todos os lugares, impedindo de eu chegar ao trem onde estava minha prima esperando. Eu com muita dificuldade finalmente entrei no trem para pegar minha prima Sugua, mas quando eu entrei para encontrar com minha prima, algo muito estranho e sombrio passou pela minha cabeça ao mesmo tempo. Quando eu olhei para os lados, um tipo de coisa se quebrando na minha volta, como se a realidade tivesse se quebrado em fragmentos no chão. Com isso notei que as pessoas que estavam no trem tinham todos desaparecido, até eu ver um tipo de voz masculina passando pelos meus ouvidos falando com alguém. Então a voz masculina disse: "Então você é a garota colegial chamada Sugua?" Ao mesmo tempo, como diabos eu sei seu nome? Bem, não importa como eu salvei você daqueles caras malvadões que tentou abusar de você. Eu merecia um obrigado ou um beijo de língua, né, garotinha pervertida, hahaha. Quando notei um homem bem alto, como o mesmo físico de um adulto atleta profissional, de pele branca com cabelo branco, de nacionalidade desconhecida, mas pelo seu rosto meio bonito com um sorriso malicioso dava para notar de longe que ele podia ter uma origem britânica ou alguém da América do Sul. Notei também que ele tinha uma presença atraente masculina de outro mundo, tipo da era antiga, ou podia ser só minha imaginação mesmo, mas de todo jeito ele usava o mesmo uniforme da escola da minha prima. Comecei a pensar que o homem alto de aura assombrosa possa ser um colega dela de trabalho de escola, para eu garantir que esse homem estranho pudesse ser uma ameaça para eu e a Sugu. Então fiquei de longe ouvindo os dois falando, como também confirmar que o homem alto de aura assombrosa possa ser um espião infiltrado de uma organização criminosa querendo roubar o projeto Alicization ou capturar a Alice. Como também será que eu ainda estou no mundo de Alicization, mas assim mesmo seria impossível. Eu lembro muito bem de ter saído com meus amigos do mundo de Alicization, mas algo estava muito estranho com a Sugua. Ela tá parada, calada com um homem. Estou com um pressentimento ruim que tem algo de errado com minha prima, como um grande perigo que eu nunca vi antes na minha vida. Então continuei olhando os dois. Então ele disse: "Ei, garota chamada Sugua, está ouvindo?" Oi, droga, a única que me lembro é de aparecer nesse trem é dessa garota bonita chamada Sugua, como também de salvar ela de uns homens que estavam querendo molestar ela. Quando eu vi ela sendo abusada dos homens, sem pensar duas vezes conseguir facilmente derrotar eles, até mesmo eu sentir meus punhos quebrando os ossos deles. No momento que eles caiu no chão, eles sumiram. Do nada, segundos depois, aparecendo nos meus olhos um tipo de tela escrito: "Meus parabéns, você acabou de ganhar o título protagonista principal desse mundo." Mas assim mesmo tá tudo confuso para eu não consigo lembrar de nada como meu nome ouvido. Então decidi sentar em uma cadeira do trem perto da garota chamada Sugu enquanto eu fechava meus olhos para ver se eu lembrava de algo. Do nada apareceu nos meus olhos de uma tela escrita falando: "Liberte a garota fantoche desse mundo com um beijo na sua boca para ela virar sua aliada contra o mal desse mundo, fazendo dela sua companheira. Você vai aceitar essa missão?" Quando eu vi essa mensagem, dessa vez pedindo para aceitar um tipo de missão, fiquei meio envergonhado, olhando o sistema tipo de um jogo pedindo para eu fazer isso. Às vezes também comecei a pensar profundamente que toda essa maluquice tenha sido feito por um deus querendo que eu seguisse esse destino vergonhoso, ou poderia ser tudo obra de um garoto de 14 anos de idade, muito fã de obra de fantasia, querendo realizar seus fetiches estranhos. Se esse fosse o caso, eu apostaria que ele sofreria muito bullying por fazer esses contos estranhos na escola. Eu acho que até eu mesmo riria dele bem de todo jeito.
Eu acho que não tenho escolha como aceitar, então eu disse. Sim, eu aceito essa missão. Com eu fazendo o que o sistema estava pedindo, eu fui até a garota chamada Sugua, ficando perto dela, sentir seu cheiro de garota doce e refrescante natural. Quando olhei em seus olhos azuis, notei neles um tipo de corrente nos olhos dela negro. Segundos depois, fiz o que o sistema me mandou fazer sem perder tempo. Dei um beijo baboso de filme de romance adulto na sua boca. Aos poucos a corrente estava sumindo, fazendo segundos depois o desenho de corrente nos olhos dela sumir completamente, fazendo ela sair do seu transe de ficar parada, com ela acordando de um sonho longo sem fim. Com ela me viu toda vermelha, com seu rosto todo vermelho de envergonhada. Com segundos depois ela querendo me dar um tapa na cara, mas antes que ela fizesse isso escuto um grito de raiva perto deu. Então ele disse: Nobuyuki Sugo, seu maldito, como ousa sujar minha prima, seu verme. Então eu disse: droga, se eu desviar desse moleque piruta, maldito vai acertar na garota. Eu podia simplesmente desviar do soco do pirralho, mas com eu fazendo isso a garota poderia se machucar. Então eu fiz a decisão mais tola possível, levar o soco do garoto estranho, mas no momento que ele acertasse o punho dele eu revidaria de volta com um chute nele. Mais claro que com um chute normal nesse o maldito ele não acabaria morrendo, como também ainda não estou pronto para enfrentar a justiça desse mundo contra eu. Se eu conseguir facilmente quebrar os ossos daqueles marginais, imagina eu acertar um chute moderado, poderia facilmente colocar o garoto em uma cama de hospital. Então com um grito Sugua disse: parar, Kazuto. Então eu com as minhas mãos eu disse: agora é a minha vez de revidar, garoto, toma esse chute. Start. Como ousa mexer nos eventos do meu mundo? Como você apareceu neste mundo? Responda. Quando dei uma olhada na minha volta, o tempo tinha parado por completo, como também o chute que eu dei no garoto. Ele ficou parado no ar sem se mover, como também uma outra pessoa desconhecido ficou com raiva chamando pelo nome, sendo eu o garoto que estava sem se mover no ar de Start. Mas de algum jeito eu fiquei totalmente tranquilo e sem medo da presença poderosa, como se eu conhecesse ele há muito tempo, como se eu soubesse que eu tinha o total controle da situação caótica. Então com eu, sem perceber, falei do nada para ele: revele-se, anjo caído, o que está acontecendo? Socorro, Kazuto. Não, 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 eu nunca vou aceitar que exista dois deuses sobre o mesmo mundo. Hahaha. Finalmente me lembrei de tudo. Deu é a minha existência com o despertar de todas as minhas memórias. Eu, o deus Start, ou mais conhecido na mitologia antiga da Era dos Homens, o deus da destruição, o criador de tudo, mas de todo jeito estou muito fraco, não tenho meus poderes como antes do começo de tudo, como a realidade ou a existência. Meus poderes infinitos como a onipresença e a onipotência foi totalmente limitado. Acho foi tudo obra daquele deus falso que roubou todos os meus poderes, como também esse parasita por centenas de anos como um verme ficou manipulando os outros mundos por pura diversão, como controlar os outros como um fantoche. Bem, agora não importa, quando eu matar esse filho da puta eu acho que vou ter todos os meus poderes como antes de tudo, como também sei que esse desgraçado tá tão fraco quanto eu, com todas as minhas lembranças de volta. Eu acredito que esse animal não tem nenhum controle sobre a realidade ou a existência, ele deve estar tão fraco quanto eu, mas eu sei um jeito de recuperar tudo o que eu perdi desse maldito e tenho uma ideia de como resolver tudo isso. Então eu disse: anjo, vamos fazer um jogo, mas tudo nas regras desse mundo, sem trapaças. Por que eu faria isso, seu tolo? Porque a garota que você controlou a vida toda como um fantoche, que isso? Então disse Sugua. Assim, com isso eu sabia que o anjo caído não recusaria minha proposta de jogo, que só se aplica às regras de mundo de um jogo onde tudo é baseado no funcionamento desse mundo como a tecnologia avançada. Eu sabia que poderia talvez voltar no topo onde eu era um deus e quem sabe fazer um mundo justo, sem manipulação, sem a sorte, só se basear em uma só pessoa, sem um mundo de farsas. Então eu, apostando todas as minhas fichas nas minhas mãos, falei como o jogo funciona, é o funcionamento dele. Então eu disse: você pode escolher qualquer pessoa para ser seu aliado, valendo espadas e armas de fogo. Entendo, animal sem destruição em massa. Marcarei o dia da batalha. Hahaha. Ai, que medo dele. Enquanto Sugua sentia um calafrio de medo, eu notei que o tempo voltou, como também as pessoas do trem. Com isso eu e a garota Sugua ficamos bem apertado no trem, com tanta gente dentro, ficamos bem grudados como um chiclete. Conseguir até sentir seus peitos no meu rosto, como também minhas mãos na sua bunda, com aos poucos minhas mãos pegando na sua calcinha. Não tava para saber qual era a cor da calcinha dela, mas era muito gostoso ter essa sensação prazerosa. Fiquei tão excitado, minha vara ficou subindo aos poucos até que o sistema de jogo conseguiu estragar meu clima de romance. Meus parabéns, você ganhou um ponto de sorte. Gostaria de ver as informações dos seus status? Como eu não queria que todas as pessoas no trem não vissem minha situação embaraçosa, eu disse sim para o sistema. Sim, eu quero, por favor, tira desse problema constrangedor. Anda logo, porra. Status: nome Start. Nomes alternativos: Deus da Destruição, Predador Sexual. Força 100. Magia 100.
Velocidade 100. Habilidades especiais. Sorte 1. Invocador mudança de gênero ex-deus assistente virtual. Info. Nossa, que legal, tem muita coisa nesse meu sistema de jogo. Eu queria muito saber sobre a tela do sistema de jogo e as informações das habilidades, mas como estava tudo apertado na minha volta como a garota me excitando no extremo, tive que fazer isso outra hora. Pensei em destruir a porta do trem com minha força para eu sair desse maldito trem com esse tanto de gente com a garota, mas quando eu ia fazer isso as portas do trem se abriu fazendo eu e a Sugua sair do trem rapidamente. Eu sugeri a Sugua, saímos da estação de trem para fora, mais pelo olhar dela de medo ela não queria fazer isso. Ela parecia preocupada com alguém, como se estivesse esperando alguém muito importante para ela. Então eu disse: tudo bem, vamos esperar essa pessoa que você está esperando. Então Sugua disse: obrigado por você me salvar dessa situação maluca, senhor. Então uma voz meia masculina disse: Sugua, finalmente achei você, me desculpa por demorar muito. Abraçando a Sugua tinha um moleque de camisa preta de calça cinza com cabelo preto curto, sendo o mesmo garoto que me atacou no trem. Só pela personalidade ridícula dele, com um rosto de desesperado, notei que ele passou por muitas coisas terríveis ao mesmo tempo boas. Aposto que esse moleque ganha tudo facilmente de graça como um tal anjo, mas bem como eu queria muito sair dessa estação do inferno para descontrair o clima terrível desse dia. Eu disse: oi, é um prazer conhecer vocês, eu me chamo Start e eu sou Kazuto, essa minha prima Sugua. Obrigado por salvar ela. Eu agradeço, senhor, notei que você tem o mesmo uniforme da escola da minha prima. Então em pensamentos de raiva eu disse: eu queria muito socar esse moleque sem matar ele. Acho super chato esses tipos de moleque se achar um detetive querendo suspeitar de todo mundo como se eu fosse um tipo de super vilão ou um psicopata achando que eu faria mal a uma mosca. Fala sério, eu só mato pessoas ruins que fez um crime muito grave como assassinos ou estupradores. Esses são os tipos de pessoas que eu mais odeio, mas eu não vou ser hipócrita na frente deles. Todo mundo tem escolha de desconfiar às vezes. Então eu disse: eu sou novo aqui em Tóquio, às vezes também a verdade precisa se dita clara, usando meias verdades e meias mentiras. Mesmo que eu falasse que eu sou um deus, eu acho que ele não acreditaria nessa conversa absurda minha. Como também a Sugua não teria coragem de falar que ela viu um ser de outro mundo na sua frente para seu primo. Então comecei a inventar uma história sobre meu uniforme escolar, como também quando uma pessoa na minha terra natal salva alguém, essa pessoa merece ser convidado para tomar algo como uma bebida. Então eu disse: vocês sabem um lugar bom para beber um chá ou café ou cerveja? Então disse a Sugua: bem, tem o bar do nosso amigo Andrew. Verdade, hoje é o dia onde nossos outros amigos vão aparecer também. Enquanto eu e a Sugua íamos saindo da estação de trem, o garoto Kazuto falou que ia falar com um amigo dele no celular, algo muito importante. Então ele mandou a gente esperar um pouco enquanto ele conversava com seu amigo no celular. Como eu não gostava de ficar parado como um trouxa, comecei a puxar conversa com a garota Sugua como quais são seus hobbies favoritos. Ela falou que gostava muito jogar um tipo de jogo VR, RPG, com seus amigos que conheceu em um jogo chamado Alfheim. Como para qualquer jogo de adolescente saindo da puberdade, eu achei muito idiota esse jogo de fadas que até parece que foi feito por um escritor fracassado de livros de fantasia querendo tirar o máximo possível dos seus leitores otários como dinheiro, colocando um personagem principal que consegue tudo facilmente sem dificuldade. Mas o que me deixou mais surpreso e absurdo foi que ela disse para eu que se apaixonou por um jogador chamado Kirito, para que tempos depois descobrir que o homem que ela se apaixonou foi o mesmo moleque otário que levou um chutão deu no trem chamado Kazuto. Nome de jogo: Kirito o espadachim negro. Mas eu tenho a sensação que esse idiota do Kirito roubou o nome de algum personagem famoso de ficção e pegou para ele se mostrar. Veja como eu sou incrível, garotas. A minha expressão no rosto de risos foi tão grande que me deu muita vontade de eu rir dessas coisas estúpidas. Era tão grande essa paixão dela sem sentido que eu queria muito rir da cara desse garoto chamado de Kirito. Pensei melhor em se controlar, então eu disse: meus hobbies são garotas bonitas e dinheiro. Isso faz deu um homem sucedido na vida. Você gostaria de usar seu ponto de sorte? Com a Sugua meia tímida sem saber o que falar, o sistema outra vez aparece para eu falando se eu queria usar uma das habilidades chamada sorte. Fiquei muito em dúvida se eu faria isso ou não. Então, como um novato, eu falei sem pensar duas vezes sim, sem saber o que poderia acontecer com eu fazendo isso. Então eu disse: a droga, vai ser um teste mesmo, vai valer a pena fazer isso? Sim, eu quero. Meus parabéns, você acabou de ganhar um prêmio surpresa de rank A. Com minha cara de felicidade de ouvir que
Eu ganhei algo muito bom, fiquei muito feliz com como também às vezes o mundo é justo com todo mundo. Com isso fiquei olhando para os lados procurando meu presente, mais nada dele. Fui até minha tela de sistema de jogo, se estava lá mais nada também do meu prêmio. Comecei a ficar com raiva achando que eu usei meu ponto de sorte à toa com a garota Sugua confusa sem saber o que eu estava fazendo até que eu disse só pode ser brincadeira, eu perdi meu ponto de sorte, droga. Então a Sugua disse senhor Start, você está bem? Vocês aí garotos, meus parabéns. Acabou de ganhar a chance de se um garoto propaganda vem até minha empresa aqui perto com a aparição de um homem de terno azul de óculos na frente da gente. O homem meio estranho falou que a empresa onde ele trabalha estaria fazendo um tipo de propaganda de marca da sua empresa. Mas uma pessoa esperta não faria esse tipo de maluquice, podendo ser um tipo de golpe. Como qualquer pessoa com seu juízo perfeito não cairia nessa conversa afiada como eu tinha usado meu ponto de sorte. Isso poderia ser a sorte que eu usei fazendo efeito ao mesmo tempo ela tentando em recompensar com um tipo de algo muito bom. Então como a sorte estava do meu lado eu disse beleza, mas a garota pode participar também? Infelizmente não senhor, é um evento só para homens, me desculpe. Então a Sugua com seu rosto de desprezo junto com o Kirito disse sabia que isso foi muito machista da sua parte senhor. Calma Sugua, eu acredito ele não queria falar isso por mal. Enquanto todos nós estava saindo da estação de trem finalmente tome um pouco de ar puro. Era uma cidade bem bonita de Tóquio com muitas pessoas de todos os lados se movendo aos milhões de pessoas, parecia algo muito normal esse tipo de coisa nesse mundo dos humanos. A verdade eu nem sei se sou um humano, mas meio que não importa, a sorte que eu usei parece que funcionou para valer porque minutos depois chegamos a um prédio de 10 metros de andar. Como também falei para Sugua é o garoto como nome de otário Kirito que não íamos demorar muito nesse recrutamento propagandista. Como eu precisava de dinheiro, não tem como eu ir naquele bar que eles falaram sem nenhum dinheiro, então era claro que eu precisaria pegar minha recompensa nessa empresa. Então eu disse senhor de óculos, o movimento tá meio parado aqui na firma. Então o homem de óculos disse me desculpa senhor, por isso nossa empresa está passando por muitos problemas. Então mais uma vez a Sugua com raiva junto com o Kirito disse ou será que vocês estão falindo pela sua incompetência? Tenha mais respeito pelos outros, estamos em uma empresa privada. Sugua, eu não queria que fosse verdade o que a garota Sugua tinha falado, que essa empresa vai acabar me ferrando sabendo que eles tão perto de irem para o olho da rua por não conseguirem administrar bem sua empresa. Perto da falência, olhando bem, poucas pessoas estão trabalhando aqui nessas empresas, até mesmo rolando brigas entre funcionários de trabalho nessa merda. Será que eles estão desesperados para sair do buraco que eles entraram e agora estão como loucos arrumando todos os jeitos de arrumar suas cagadas que precisa apelar para achar rostos bonitos de homens para fazer sua empresa voltar ao eixo de normalidade. Eu tenho pena desses pobres miseráveis que estão perto de virar desempregados. Se essa empresa for o que eu estou pensando, quem sabe eu posso salvar essa empresa da falência, como também posso fazer meu próprio capital de dinheiro sem problema. Às vezes eu tenho uma grande sorte de ser um deus e pensar nessas coisas meio inteligente. Sem mais palavras eu disse beleza servo, quero falar com seu chefe, me leva até ele por favor. Então o homem de óculos disse o que? Como assim você quer falar com ele? Eu tinha falado que sim para ele, eu queria muito saber o que está acontecendo com essa empresa. Então não demorou muito para eu e o homem de óculos junto com os outros subimos de elevador até onde estava o chefe. Quando ele bateu na porta onde estava o homem que comandava tudo na empresa, rapidamente a porta se abriu. Enquanto o homem de óculos entrava pela porta, ele mandou a gente esperar uns minutos enquanto ele falava com o chefe dele, a reunião da gente com ele tentando marcar uma conversa com o chefe da empresa agora mesmo. Enquanto isso fiquei sentado em uma das cadeiras onde a Sugua estava sentada, enquanto o Kirito estava do lado da porta de braços cruzados esperando o homem de óculos para passar o tempo até o chefe chamar a gente para conversar. Inventei uma história maluca de dois políticos brasileiros que estavam em um debate se acusando um do outro até que um deles pegou uma cadeira, bateu com ela no outro com toda a força. Eu pensei que tudo aquilo era uma pegadinha, mas era tudo real. Até mesmo os brasileiros achavam aquele tipo de coisa bizarra normal para eles. Eu até mesmo fiquei sem acreditar quando eu descobri isso. Quando eu falei mais detalhe dessa história maluca, Sugua ficou entediada com minha história com sua cara de desprezo com eu. Então eu comecei a brincar com ela, com dessa vez olhando sua calcinha. A calcinha dela tinha duas listras, uma branca e uma azul. Quando eu ia colocar minha mão na calcinha da Sugua, a porta se abre fazendo até mesmo
Otário do Kirito olhar para a gente com um homem de óculos dizendo: senhores, vocês já pode falar com o senhor, mas aqui ele está esperando vocês na sala dele. Então eu disse: finalmente, droga, já estava na hora. Quando eu coloquei meus olhos na sala do dono da empresa, notei que tinha muitas coisas na sala dele, como vários cartazes de filmes. Todos tinham uma garota muito bonita de cabelo azul marinho com uma pintada de rosa no seu cabelo, com um vestido de musical com os olhos com formato de estrela. Meia branca, ela tinha muito carisma, parecia que ela era super famosa em Tóquio, como também tinha muitos fãs no mundo todo. Quando eu ia perguntar o nome daquela garota bonita do cartazes, o senhor mas aqui, tirando o seu charuto cubano da sua boca, ele disse: garoto de cabelo branco bonito, você tem um espírito forte, quero comprar seus direitos, melhor suas ações. Então eu disse: minhas ações? Como assim? Pensei que você queria um garoto propaganda para sua empresa falida? Enquanto Masaki colocava seu charuto na boca para dar uma tragada, ele sopra a fumaça da sua boca e ele sai da sua cadeira e ele vai até sua janela com um olhar meio triste, com ele falando sobre como sua empresa, quando ela não estava nesse buraco, ela gerava muito dinheiro e trabalho, tudo graças a uma garota idol de K-pop que fez sua empresa crescer aos poucos, fazendo ela gerar muito dinheiro com os filmes que ela estreava como a protagonista principal. Era um dia incrível, mas um dia tudo mudou. Para o mundo da música, perdemos uma estrela, tudo por culpa de um fã dela maluco que matou ela por sua inveja doentia ou pelo seu amor doentio pela garota. Então Masaki disse: aí era uma garota boa, cheia de sonhos e alegria, mas quando ela se foi, perdemos tudo. Então eu disse: então ela se chamava Ai. Entendo, que pena, queria muito ter conhecido ela. Então a Sugua disse junto com Kirito: eu também sei como é perder uma garota linda da música, mas pelo amor de Deus, escolha logo o garoto propaganda, senhor. Mas aqui não leve a conversa da minha prima Sugua a sério. Enquanto Kirito pega no braço da Sugua, com os dois indo para um canto conversar sobre algo, eu, com um sorriso bonito e elegante, tentei convencer ao Masaki virar meu sócio de negócios, como fica parte da sua empresa, ao mesmo tempo com eu dizendo: escolha eu logo como seu garoto de marca da sua empresa, para quem sabe salvar sua empresa da falência, com eu prometendo dar todos os meus direitos da marca de garoto propaganda. Com ele me olhando, ficou em dúvida com essa minha conversa absurda de eu virar seu sócio de trabalho. Pensei que ele, com esse olhar misterioso, expulsaria os meus colegas para fora da sua empresa com essa minha ideia tola, até que ele disse: senhor Start, por que você venderia seus direitos de garoto propaganda para eu, querendo parte dessa empresa quase falida? Então eu disse: eu não vou te enganar, senhor, mas aqui eu sempre, quando era criança, quis comandar uma empresa, entendeu? É um sonho infantil de criança bobo. Quando eu falei isso, com meu rosto meio constrangido de bobo, fiquei meio envergonhado com essa mentira, querendo de tudo fazer um dinheiro fácil. Claro, eu não conseguiria fazer muito dinheiro com essa merda de empresa caindo aos pedaços, mas quando eu ouvir a história do Masaki sobre a garota idol, aí apareceu uma ideia de transformar essa droga de empresa em uma agência de garotas idol da música. Enquanto eu falava tudo o que eu pensava do futuro da empresa, o Masaki na minha frente começou a rir da minha conversa mentirosa que eu inventei e fiquei meio constrangido com suas risadas, até com sua última tragada no seu charuto. Ele levanta sua mão e segura minha mão com ele, dizendo: meus parabéns, Start, você agora é meu sócio, como também tem 50% desta empresa quebrada. Então Masaki disse: Tanaka, traga os documentos. Sim, senhor, aqui tá os documentos da empresa, senhor Start, você assina aqui, senhor. Mas aqui, você aqui, agora é minha vez, eu deixo todos os meus direitos de garoto propaganda para você, senhor. Mas aqui, meus parabéns, você acabou de ganhar um ponto de sorte junto com uma nova habilidade especial. Status: nome Start, nomes alternativos: Deus da destruição, predador sexual, manipulador. Força 100. Magia 100. Velocidade 100. Habilidades especiais. Sorte 1. Invocador, mudança de gênero, ex-deus, assistente virtual. Info. Dinheiro 100.000. Info. Senhor Start, você está bem? Você tá meio estranho olhando para o nada? Não se preocupa, senhor, mas aqui eu estava preso nos meus pensamentos, hahaha. Eu notei que ninguém conseguia ver minha tela de jogo, sendo eu o único que poderia ver e mexer nela. Como também ganhei 3 novas coisas, como um nome novo, manipulador, que tipo achei meio estranho. Pensei que eu ia ganhar um nome novo tipo super mentiroso ou farsante, mas até que o sistema me deu um nome bem maneiro, manipulador. Bem, pelo menos o sistema não me deu tipo aquele nome super estranho, predador sexual. E fala sério, agora é crime gostar de garotas gostosas, e depois essa droga de sistema vai fazer o que com eu? Quando eu fazer meu próprio império como um harém de garotas lindas, vai chamar tarado, pervertido, degustador de garotas, talarico. Bem, não importa, pelo menos eu ganhei outro ponto de sorte, uma nova habilidade de dinheiro. Não sei como funciona, mas eu sei que eu tenho minha
Conta com muito dinheiro como 100 mil agora eu só preciso saber como fazer ele aparecer na minha mão mas não posso usar ele como um tolo se ele está no meu sistema ele serve para algo como eu já tenho. Um bom dinheiro para pagar uma bebida para os amigos da Sugu eu não preciso mais se preocupar com dinheiro às vezes eu agradeço a Deus por ele ter me feito um Deus da destruição quando eu ia voltar a falar com o Masaki eu escuto uma discussão de longe com meus ouvidos era o palhaço do Kirito e a minha futura mulher Sugua reclamando então ela disse o que deu em você hoje Kazuto ficou estranho? É você que tá estranha Sugua eu nunca vi você assim antes falando dos nossos amigos para aquele cara estranho? Então eu disse Sr. Masaki. Senhor Tanaka me dá licença por uns minutos eu preciso falar com aqueles dois eu não sei o que deu com eu mas eu só queria quebrar a cara do Kirito ele poderia fazer sobreguinha de criança em qualquer lugar mas fazer quando estou realizando minhas conquistas nessa empresa eu tenho a toda certeza que um dia essa empresa vai ser a maior de todas agora esse moleque Kirito fazer essa confusão aqui isso é outra história por segundos eu queria espancar esse pirralho na frente de todo mundo mas isso poderia destruir minha carreira de sucesso mas pensei em uma ideia sem espancamento usando como sempre o velho sermão repreendendo uma criança quando quebra algo ou desrespeitar alguém perto da família falando coisas horríveis enquanto eu se escorava na parede perto dos dois eu disse sabe uma coisa Kirito dá para ser menos cozão perto das pessoas será que sua namorada nunca deu educação? Então a Sugua disse Start não fica com raiva do meu primo Kazuto ele passou por muitos momentos difíceis junto com a Asuna então Kirito com sua raiva disse cala a boca Start você não passa de um estranho para eu e a Sugua que conhecemos no trem quando eu ouvir essas palavras fortes sobre eu desse moleque eu notei como esse garoto é egoísta e falso onde ele só pensa nele mesmo ele não se vê como uma pessoa legal ou mesmo honesta mas sim como um herói de ficção onde as pessoas só precisam depender dele para ele salvar a vida dos outros ele nunca deu uma escolha para alguém onde você pode ser livre para escolher o que você quer ser mais ele escolheu ser um herói falso de um tipo de história em quadrinhos ou um tipo mangá onde você é controlado pelo criador para realizar seus maiores fetiches estranho para satisfazer um tipo de público imaginário de fãs que estão se ferrando se essa história tem profundidade ou não as escolhas que eu escolhi no meu antigo mundo foi tudo para salvar uma garota que eu amo eu escolhi esse destino onde se tornei esse lixo que sou hoje um ser que às vezes é meio egoísta e super pervertido corrompido pela maldade humana mas isso foi tudo para salvar a pessoa que eu amo para ela não virar a mesma coisa que eu sacrifiquei tudo por essa pessoa que eu amo como também o meu antigo mundo nunca aceitaria eu ela daquele jeito agora esse moleque fala sério é apenas um humano tolo que pensa que é melhor que todo mundo ele nunca deu sua vida para salvar alguém que ama como eu fiz estou cansado de lembrar do meu passado então eu disse Kirito não me fode você não vai querer eu como seu inimigo porque se você continuar com isso eu acabo com seus sonhos. Então a Sugua disse espero estar aqui tá o papel o número do meu celular e o lugar do bar vamos embora Sugua esse cara pode ser um amigo do Nobuyuki Sugu ou o filho dele quando o futuro fracassado do Kirito é a Sugua. Saiu pela porta eu com muita raiva no meu rosto pensei por que eu não mato aquele moleque ou por que eu tento ajudar eles contra o novo Deus que tá querendo controlar todo mundo como uma marionete mas eu acho que eu ainda tenho um pouco de bondade vinda dos humanos ou será porque eu quero aquela garota como minha propriedade? Bem agora não importa mais eu só preciso do futuro da minha empresa de música no topo das melhores do mundo até que o Masaki disse por Deus Tanaka compra um celular para o garoto sem celular ele não liga para sua namorada então Tanaka disse sim senhor vou fazer o pedido do celular agora mesmo então eu disse senhor Masaki senhor Tanaka vocês não precisam fazer isso por eu enquanto eu falava para eles não fazer isso eles não queriam saber de recusar o celular tentei fazer eles parar com essa ideia de comprar um celular mas nada adiantava ele se recusava a fazer o que eu pedi até para eles largar essa ideia de comprar o celular mesmo que eu falasse que eu compraria com meu próprio dinheiro eu acho que eles recusaria do mesmo jeito é como eu também já estava de saco cheio dessa palhaçada eu como um novo CEO dessa empresa pensei em duas grandes mudanças para essa empresa claro que eu pagaria os custos dessas mudanças nessa empresa então eu disse senhor Masaki como seu novo CEO. Eu quero mudar o nome dessa empresa para meu nome é transformar metade dela para uma agência de música então mas aqui disse tudo bem garoto vou fazer uma agenda com uma reunião de votação com todos os nossos sócios Tanaka marque uma reunião com todos da empresa sim senhor. Mas antes disso preciso falar algo uma garota de cabelo louro de armadura está fazendo uma confusão na recepção mas aqui era quase um senhor de 60 anos mesmo que ele tenha seus 55 anos ele tinha muita experiência no ramo de
Empresas privadas conseguia facilmente acabar com uma situação de confusão ou briga. Claro que ele não pensou duas vezes. Rapidamente ele manda chamar os seguranças. Até eu mesmo faria o mesmo no lugar dele como um homem de negócios, mas pensei uma ideia melhor: conversar com a garota eu mesmo no diálogo com ela. Então eu disse: relaxa senhor, mas aqui eu mesmo resolvo isso no modo pacifismo com a garota. Entendo. O garoto Tanaka manda um aviso para a recepção: alguém vai resolver isso? Sim senhor, vou fazer isso agora mesmo. Enquanto eu descia de elevador com minhas mãos nos meus bolsos assobiando, pensando quem poderia ser essa garota de armadura de cosplay de cabelo amarelo com um rosto atraente. Quem sabe poderia ser essa garota um dos amigos da Sugua, mas isso não faria sentido. Uma amiga dela está nesse lugar, então descartei essa ideia de ser uma amiga dela por enquanto. Quem sabe essa garota poderia ser uma garota de algum movimento de escola protestando seus direitos contra as empresas capitalistas malvadas. Com eu perto da recepção, vejo vários seguranças da empresa tentando parar a garota bonita de armadura, até que ela disse: acha mesmo que homens tolos como vocês pode parar uma cavaleira como eu? Então eu disse com um sorriso: legal homens, relaxa, eu resolvo isso com essa garota. Enquanto os seguranças voltava para sua posição de trabalho, eu olhava para a garota enquanto ela me olhava com uma expressão de nojo e desprezo para eu, como se ela odiasse todos os homens do mundo. Então eu disse: fala logo o que você quer, garota de cosplay. Aqui não é um evento para otakus, só aceitamos garotas da música. Então ela disse: então você é o homem, um dos agentes dos Estados Unidos que tá querendo minhas informações, e agora vocês estão aqui no Japão, eu desafio você para uma batalha. Homem tolo, quando eu ouvir essa história de novo de agente secreto ou espiões dos Estados Unidos, eu não sei se era uma mentira ou uma grande conspiração de agentes secretos que se tornou uma verdade, porque se eu não tivesse ouvido que o fracassado do Kirito tinha falado também de eu ser um tipo de agente secreto, eu nunca acreditaria nessa história dela. Como também eu agora sei que elas são um dos amigos da Sugua, como também preciso parar com esse circo dos amigos da Sugua, parar de me chamar de espiões logo, porque já tá muito chato. Então eu disse: tudo bem garota desconhecida, eu aceito seu desafio de batalha. Se você ganhar, minha organização vai parar de ameaçar vocês. É uma promessa. Demorei muito para perceber que tipo de desafio era que ela queria jogar. Pensei era um jogo de xadrez de estratégia. Como também lembro que quando eu e a minha parceira no antigo mundo jogamos esse jogo antigo escondido feito pelos humanos quando a gente era soldados normais, ela era muito boa nesse tipo de jogo. Como era um xadrez de estratégia, ela era boa em enganar e manipular eu com suas jogadas de mestre. Mas tem algo muito errado, porque eu tô sabendo falar os nomes complexos desse mundo facilmente. Será porque eu sou um deus? Essas são as vantagens de ser um deus da destruição: ter um pouco do conhecimento do mundo dos humanos. Como também no trem eu sabia que o anjo no trem queria eu como seu inimigo, mas eu não conseguir saber quem era ele direito. Mas eu sei que essas horas ele já tem a mesma forma que eu. Será que um anjo como eu também poderia ter ela se ela for uma garota também, e só brincar com ela? Claro, se eu conseguir derrotar ela, se eu vencer, quem sabe eu recupere uma parte da minha memória que falta. Quando eu ia falar que jogo a gente ia jogar, a garota de cabelo amarelo disse: vamos logo homem tolo, nosso jogo vai ser VR Online RPG de realidade virtual, ali naquela máquina tem um desses. Então eu disse: ok rapaz, me empresta esse seu capacete preto estranho. Então é só colocar na cabeça, né? Seu sistema de assistente virtual foi ativado, por favor dê um nome. Que droga é essa de assistente virtual? Bem, não importa, vou dar um nome estiloso, tipo o meu vai ser Star, nome Star confirmado. Agora uma personalidade para sua assistente virtual, por favor. Que merda de jogo aquela garota loura me enfiou, eu juro que vou levar ela pra cama quando eu sair dessa merda. Sei lá, foda-se, coloca qualquer personalidade. Personalidade sádica para estar confirmada. Então você, meu mestre Star? Caralho, você é bonitão, só que não digo mesmo do seu avatar gordo e feio. Quase vomitei aqui vendo essa droga. Então eu disse: beleza, então Star, faça um avatar como eu com o mesmo nível de poder daquela garota loura bonita de armadura dourada. Enquanto eu estava dentro do jogo virtual, notei que estava tudo branco na minha volta, até que eu apareço em uma cidade com várias pessoas com roupas estranhas de armadura, como todo tipo de mundo de fantasia medieval. Bem, mais pelo menos eu tinha um avatar fiel a eu, até que alguém disse: sai da minha frente, novato, antes que eu mate você, seu lixo, na frente da sua namorada. Então Star disse: o que você falou do meu mestre, seus lixos, vocês só tem nível 30 com seu líder só tendo nível 40. Então eu disse: cala a boca Star, eles estão falando da garota que me desafiou para esse duelo neste jogo. Então ela disse: eu me chamo Alice Zuberg, você acabe logo com esses homens tolos ou eu mesmo faço isso com esses homens junto com seu líder, o homem alto que parecia ter saído de um livro de
Romance. Como sempre, o líder do grupo era o mais forte de todos, com os outros 4 sendo mais fracos. Aposto que eles no mundo real são tão fracos quanto um verme se rastejando pelo chão, como 5 amigos otakus se achando fodão perto de todo mundo, no final querendo pegar a princesa indefesa. Quando eu pensei como eu poderia invocar uma arma tipo uma espada ou uma adaga, um deles invocou sua espada e começou a atacar. Eu com sua espada notei que ela estava suja por uma coisa meia preta nela que poderia ser veneno. Com essa espada envenenada cortando eu poderia matar eu na hora, mas algo estava errado. O homem com a espada estava muito lento perto de eu com seus golpes, com ele tentando atacar eu várias vezes. Comecei a pensar que ele usou uma magia de lentidão nele, mas não poderia ser esse o caso, porque eu lembrei que Star estava falando dos level dele sem ela mandar eu se preocupar com isso, como também os civis normais olhava a gente com seus rostos de surpresa. Então não era porque eu estava lento, mas sim super rápido, enquanto o capanga do líder estava muito lento. Com isso ele não conseguia chegar na minha velocidade, até que eu testei um chute super forte, que o meu chute jogou ele com tanta velocidade que uma das casas ele derrubou a parede entrando dentro dela. Então eu disse: caramba, então eu sou super forte nesse mundo também. Então Star disse isso aí: mestre, você tem o mesmo nível de força como um level de nível 55 daquela garota loura. Então o líder disse: impossível, não tem como esse cara ser mais forte que eu. Homens, acabe com a garota, eu mesmo dou um jeito nesse moleque de cabelo branco. O líder meio musculoso com uma armadura de ferro pesado, com seu olhar feroz, ele queria muito acabar com eu. Mesmo que as chances dele derrotar eu são poucas, mas assim mesmo pelo seu rosto de confiança ele estava muito calmo para sua situação de perigo, sabendo que poderia perder para eu facilmente, até que ele disse invocar a espada do rei Midas. Está vendo essa espada de ouro? Ela dará a vitória a eu, mesmo que você seja nível 55 superior a eu, ainda vou vencer. Então Star disse: toma cuidado, Start, essa espada amaldiçoada é muito perigosa, não deixe a espada tocar em você, ela veio de uma lenda do século XVIII sobre o rei Midas. Então eu disse: como assim, Star? Essa maldita espada de ouro pode transformar qualquer um em ouro? A Star me contou sobre a história de uma lenda grega do século XVIII sobre o rei Midas, que era um homem muito ganancioso por dinheiro. Mesmo ele sendo muito rico, ele queria ainda mais, até que um dia o rei Midas, andando pela cidade da Grécia, fazendo ele se encontrar com um homem chamado Sileno, que estava sendo perseguido por bandidos. Mas quando os bandidos viu o rei Midas, eles correram com medo do rei. Com isso Sileno agradeceu ao rei Midas, com Sileno falando que era um grande seguidor do deus Dionísio. Quando o rei Midas ouviu essa história do Sileno, o rei Midas, com sua ganância por dinheiro, sem pensar duas vezes, ele pediu a Sileno poder transformar tudo em ouro. Com isso Sileno realizou o desejo ganancioso do rei tolo. Com isso Sileno advertiu, falando tudo que ele amar ou tocar se transformaram tudo em ouro, fazendo seu maior poder um pesadelo. Com o rei Midas, cego pela sua ganância, ele não deu ouvido aos conselhos do Sileno. Tempos depois, com o rei Midas no seu castelo com muita fome, muitos dos seus servos empregados preparou um grande banquete com várias comidas deliciosas. O rei Midas, mas antes dele comer essas comidas deliciosas, ele chamou um dos seus soldados para trazer uma espada de ferro. Com isso a espada que o soldado colocou na mesa, o rei Midas transformou ela em ouro. Quando ele viu seu poder funcionar, o rei Midas ficou tão feliz. Para comemorar seu poder, ele decidiu dar essa espada de ouro para sua filha, que era muito jovem, sendo ela sua única filha princesa dele. Com isso o rei Midas foi ao quarto da sua filha dar a espada de ouro. Quando ele entrou no quarto da sua filha, ele viu que sua filha estava dormindo na sua cama. Com isso ele deixou a espada de ouro perto da cama dela. Quando o rei Midas voltou para a sala do banquete para comer suas comidas deliciosas, tudo que ele tocava se transformava em ouro. Com ele vendo isso, ele ficou desesperado, topando nas coisas que viravam tudo ouro. Quando ele lembrou da sua filha com a espada de ouro, ele saiu correndo até sua filha, até que o pior aconteceu: sua filha virou ouro quando ela pegou na espada. Com isso o rei Midas, chorando totalmente desesperado, gritando, chamando Sileno para tirar essa maldição dele, prometendo a Sileno que nunca mais será ganancioso por dinheiro. Com isso Sileno atende suas preces, tirando a maldição dele, fazendo voltar tudo ao normal com sua filha. Mas Sileno falou que aquela espada sempre será uma espada de ouro para o rei Midas sempre lembrar do seu pecado. Então eu disse: caramba, Star, essa sua história me deixou emocionado, quase chorei aqui com essa fábula infantil. Então Star disse: mestre, não importa que seja uma historinha para crianças dormir, mas nunca deixe aquela espada tocar em você, mestre, use uma arma. Então o líder disse: está vendo essa espada de ouro, garoto? Eu ganhei ela em um evento onde só existiam duas delas, e agora vou usar ela para matar você, depois sua namorada. Com o conselho da Star, eu invoquei uma espada de ferro meia grande para me proteger daquela espada bonita de ouro, no lugar das outras espadas menores que eu tinha. Com essa espada grande de alcance contra meu inimigo
Será muito eficaz contra aquela espada perigosa de ouro, ao mesmo tempo daria para acabar com ele facilmente, mas quando eu estava fazendo minha posição de ataque com minha espada, o líder com sua espada de ouro fechou seus olhos na minha frente, com eu ganhando a chance de eu pegar ele de vez. Quando eu ia acertar meu primeiro golpe com a espada, eu senti uma grande ameaça da espada, então escolhi recuar por enquanto. Com isso, com a minha outra mão invoquei uma adaga pequena contra ele para testar o poder da espada dele. Quando joguei a adaga na direção da cabeça dele, com só um movimento a espada de ouro dele fez minha adaga virar ouro na hora. Quando o líder abriu seus olhos com um sorriso meio assustador, correndo atrás de eu com minha velocidade, eu consegui desviar de todos os seus golpes da espada dele. Quando eu usei minha espada contra a espada de ouro dele, minha espada de ferro aos poucos virava ouro. Rapidamente eu soltei minha espada de ferro para eu não me tornar uma estátua de ouro viva com eu sem escolhas. Fiquei muito preocupado com o poder dessa espada, como também pensei o que fazer para parar aquela espada monstruosa contra eu, até que pensei, se minha classe fosse ladrão eu poderia roubar aquela espada de ouro, como também notei eu não sei que classe eu sou. Então eu disse: Star, tem como me ajudar contra essa espada trapaceira? Por favor, amigo, eu juro recompensar você depois. Então Star disse: verdade, mestre, faria isso por eu? Espero então que você cumpra sua promessa. Ok, mestre, como sua classe é metamorfo, pode escolher qualquer classe como ladrão. Com ela me falando dessa classe, como ela funciona, como também ela falou que com essa classe eu posso trocar de profissão a qualquer hora, com eu rapidamente trocando minha classe espadachim para ladrão. Tinha uma habilidade que me dava a tentativa de 3 chances de conseguir roubar algo bem raro. Como sou level 55 eu posso fazer isso. Como eu tinha 10 poções de sorte, eu bebi todas para minha sorte de conseguir roubar a espada de ouro aumentasse. Com isso as minhas falhas de roubar ela não seria muito falha. Com minha primeira tentativa, quando fui usar o roubo na espada, ela fez um brilho tão forte que me jogou longe, jogando eu perto da Alice, onde ela tinha acabado com sua batalha contra os capangas do líder, que por sorte a Alice me segurou nos seus braços. No momento que eu olhei para seus lindos olhos azuis, fiquei sem entender por que ela fez isso por eu, como eu não tinha muito tempo para pensar por que essa garota fez isso. Voltei para minha batalha. Com a segunda tentativa bolei um plano engenhoso, um tipo de armadilha para distrair sua atenção para outra coisa. Eu já sabia como fazer isso usando minha velocidade. 5 adagas com seu rosto de raiva. O líder dos capangas estava muito raivoso. Foi nesse momento que eu baixei sua guarda, jogando por trás dele as 5 adagas, com eu roubando sua espada enquanto ele atacava as adagas, pensando que era eu. Com isso uso roubo com outro brilho forte que fez eu pensar que isso me jogaria longe de novo, mas dessa vez a espada de ouro dele estava na minha mão, com eu enfiando a espada dele nas costas dele, com ele virando ouro aos poucos. Então ele disse: maldito, como você pegou minha espada? Então aquelas adagas era tudo uma distração para eu? Acertou, isso se chama estratégia. Então eu disse: mais que droga, porque o meu sistema não deu nada a eu? Será que nesse jogo sou um humano normal? Então Star disse: mestre, parece que sua tela de sistema não funciona nesse mundo, ou pode ser culpa de eu? Então Alice do nada disse: você venceu o homem guerreiro. Eu sabia que você era o escolhido para lutar com eu. Com Alice falando bem assim eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo estranho. Do nada ela elogia eu. Era algo muito estranho para eu saber o que estava acontecendo com ela. Comecei a atuar como um protagonista de história em quadrinhos ou mangá, como aqueles tipos de personagens meio imbecis andando pelas barracas de comidas com um sorriso meio idiota, correndo para todos os lados, com eu apostando que a Alice gosta desse tipo de pessoa. Até que em uma barraca eu compro 2 bolinhos feitos de arroz, com eu dando um a ela. Então eu disse: caramba, esse bolinho virtual é muito gostoso, você não acha, Alice, irmãzinha? Então ela disse: não me chama de irmã, meu irmão verdadeiro já morreu há muito tempo. Então Star disse: droga, mestre, agora você pegou pesado com a garota. Isso foi muito ofensivo da sua parte. Homens realmente não têm sentimentos pelas garotas. Quando eu ia pedir desculpa a Alice pela minha falta de educação, eu senti uma tontura tão forte que eu caio no chão, ficando todo paralisado, enquanto Alice, com seu rosto bonito, fiquei meio confuso com seu rosto vermelho. Foi a primeira vez que eu vi seu rosto assim de envergonhada perto de eu. Então eu disse: o que você está fazendo, Alice? Me ajuda, alguém deve ter envenenado eu. Será foi aqueles malditos que lutamos antes? Então Alice disse: você não foi envenenado, seu idiota. Olha a placa da barraca, veja o nome escrito nela. Então Star disse: mestre, ela está certo, foi você que criou essa situação pervertida. Quando eu olhei o nome escrito na barraca, fiquei meio surpreso, ao mesmo tempo foi meu dia de sorte quando eu vi escrito na barraca de comida dizendo: tem um momento romântico com seu namorado ou namorada bem excitante nesse evento único. Com isso me pegando de surpresa, finalmente eu poderia transar com essa
Garota loura linda, claro que eu queria também muito transar com a Sugua, ela é muito bonita também, quem sabe aquele primo dela fracassado vira um parente meu, com isso eu teria Alice e a Sugua, duas belas garotas, como também aprender porque os humanos gostam assim tanto de transar, mas eu queria ter feito isso com a garota que eu amor muito, aposto que ela gostaria de saber porque os humanos gostam de fazer essa perversão um com o outro, como também notei que o Japão não é muito fã da monogamia. Será muito divertido essa aventura excitante, é como Alice era muito orgulhosa, tentei mexer com seus sentimentos para ela se abrir um pouco para eu, então eu disse: me desculpa Alice, parece que eu vou ficar assim umas horas, vamos agendar nossa batalha para outro dia, como você é muito orgulhosa nunca faria essa coisa maluca. Então a Star disse: boa mestre, você é incrível na manipulação, eu sabia que você era um mestre muito incrível. Então Alice, super vermelha de envergonhada, disse: memer, eu não sou uma mulher que se curva para essas coisas ridículas desse jogo. Ainda vamos ter nossa batalha com Alice, com seu rosto todo vermelho, com ela perdendo sua compostura. Mandei ela carregar eu nas suas costas até um tipo de casa de aluguel. Enquanto ela me carregava, tentei conseguir sentir o cheiro do seu cabelo louro bonito, mas lembrei que aqui não é um mundo real. Quando a gente estava na casa de aluguel, Alice deu um saco pequeno de moedas de pratas ao dono, com a gente indo até o quarto. A Alice colocou em uma cama de casal com ela sentado ao meu lado. Então eu disse a Alice: garota, se acalma, é a minha primeira vez também, eu nunca fiz isso antes, claro, eu só dei umas apalpadas na bunda de uma garota. Então Alice disse: verdade? Você também nunca fez isso com uma garota, quero dizer, anda logo, seu homem tolo. Quando a Alice começou a fazer seus movimentos de ação, mandei ela me dar um beijo na boca, com ela muito vermelha, ela aos poucos, então com isso minha paralisia parava, com eu continuando mexer minhas mãos, fazendo assim eu começar a colocar as mãos na bunda dela, com segundos depois o efeito da paralisia parando com completo. Com isso eu peguei a Alice e levantei em cima da cama, mas algo estava muito errado, meu amigo. Embaixo das minhas calças não se movia. Então Alice disse: o que você está fazendo com eu, seu idiota, com essa posição estranha segurando eu? Então eu disse: bem, é que eu pensei que dava para fazer uma coisas neste jogo, mas pelo jeito não funcionou, hahaha. Então a Star disse: mestre, esqueceu, vocês estão em um jogo, não dá para transar nesse jogo com essa garota que você tanto quer transar para eu acabar com essa minha humilhação vergonhosa. Falei para Alice que eu queria dar um presente para ela para acabar com essa confusão, como também ganhar a confiança dela, como também mostrar a ela que não sou uma pessoa má como ela pensa sobre eu, como ela é uma garota muito bonita de cabelo louro e armadura meia dourada, darei a espada de ouro do rei Midas para combinar com ela, com seu visual bonito de roupas. Então eu disse: Alice, aceite essa espada de ouro que eu peguei daqueles bandidos como um presente, não vou querer um não seu. Como resposta, como também Alice, é mesmo, eu sou o Start. Então Alice disse: pelo jeito você é um homem idiota, tudo bem, vou aceitar seu presente, como também vou começar a chamar de Start. Então a Star disse: minha nossa mestre, parece que você ganhou a confiança dessa garota, não vejo a hora de eu ver vocês dois transando, como também vou ajudar você a fazer seu harém. Com eu acabando com essa confusão, com eu quase fazendo sexo com Alice, saímos da casa de aluguel e fomos em uma área onde só tinha árvores e a boa natureza da floresta, como sempre. Esse lugar era um lugar bem bonito, por sorte ali não tinha animais selvagens para atrapalhar nossa batalha. Mesmo que tivesse essas criaturas, elas são muito fraca contra pessoas de level avançado, só chefes tipo bosses poderia dar um trabalho para derrotar a gente, mas como não tinha, nós era o rei desse lugar. Então eu disse: Alice, você é uma garota muito bonita e legal, de personalidade muito orgulhosa, eu admiro isso em você, como também respeito você. No começo eu queria perder de propósito para você acreditar que não sou seu inimigo, mas depois de eu conhecer você mudei meu pensamento, quero muito lutar com você, Alice. Então Alice disse: que bom que você se mostrou ser um homem bem legal, Start. No fundo eu estava pensando em desistir dessa batalha, sabendo que você não é um homem mau, mas quero testar seu poder, vamos lutar, Start. Então a Star disse: mestre, vença ela. Alice, boa sorte contra meu mestre, vai com tudo, vocês dois com um só movimento rápido. Alice usa sua espada dourada, mas infelizmente não foi a que eu tinha dado a ela, mas sim outra espada dourada que ela sempre teve. Com essa sua espada ela acertou no meu ombro um corte de raspão, fazendo eu ficar com minha barra de vida com 90% de vida, fazendo ela dar um sorriso para sem eu entender nada. Quando olhei para trás vejo várias árvores destruídas, como se um furacão tivesse destruído elas. Eu nunca pensei que sua espada fosse tão poderosa. Eu até mesmo joguei dessa vez 10 adagas contra ela, mas algo impressionante aconteceu quando as adagas iam acertar a Alice, todas elas mudam de direção para os lados como um imã, sem mesmo a Alice se mexer do lugar. Então eu sabia que força de poder não seria o bastante para derrotar ela. Eu
Precisaria derrotar ela com muita velocidade. Como eu poderia mudar de classe facilmente, a classe assassino era a melhor opção para acabar com ela com um só golpe. Então eu disse: Alice, acabou a brincadeira, garota, a vitória é minha. Então Alice disse: na verdade você já perdeu. Start, força ou velocidade não vai ser o bastante para derrotar eu com essa espada. Seu erro foi ter dado aquela sua espada para eu com o meu movimento de classe assassino. Notei que minha velocidade aumentou 5 vezes mais, como também escondendo minha presença. A vitória de ganhar era 80%. Com Alice vendo que eu tinha sumido com minha habilidade de assassino, ela ficou mais alerta, com Alice olhando com seus olhos para todos os lados sem ela baixar sua guarda para eu, como também usando a mesma estratégia que eu usei contra aquele líder dos capangas. Claro que dessa vez não daria certo de novo contra ela. Distração com aquela sua espada poderosa, mas usando minhas últimas 10 adagas contra ela ativa de volta a habilidade da sua espada contra minhas adagas. Eu daria meu golpe final, minha espada pequena. Quando Alice ativou a habilidade da sua espada contra a distração das adagas, eu acerto um acerto crítico de espada nas costas dela, fazendo ela perder. Mas infelizmente 2 das minhas adagas acertou na minha barriga, fazendo dar empate para nós dois. Os 2 jogadores empatam. Já era tarde, eu e Alice perdemos, dando empate em todos quando o jogo acabou com eu tirando o capacete de VR de realidade virtual, com eu vendo Alice do meu lado em pé sem se mover, como se estivesse em transe. Quando eu ia topar nela para tentar acordar, Tanaka aparece com meu celular entregando a eu, dizendo que o Sr. Masaki precisa de eu para fazer a fusão da minha agência de ídolos na reunião. Então eu disse: Sr. Tanaka, posso levar essa garota loura junto com eu para acabar com seu mal-entendido sobre eu? Então ele disse: bem, senhor, se ela for um familiar seu ou alguém muito importante, seu pode. Sim. Então Alice disse: tudo bem, Start, você não precisa mais me convencer que não é uma pessoa que eu pensava ser mal. Agora eu preciso voltar para meus amigos. Adeus. Então a Star disse: mestre, parei. Ela, eu preciso dela no seu harém. Você me prometeu uma recompensa, não lembra mais dela? Com o desespero da Star, eu nunca pensei que ela pediria isso, mas como a Star me ajudou com muita coisa no jogo, preciso recompensar ela de algum jeito. Ela então fiz de tudo para não deixar Alice embora para casa. Então comecei a inventar várias desculpas, como vamos tomar um chá juntos, mas nada fazia ela mudar de ideia, até que pensei: como Alice é muito orgulhosa, vamos humilhar ela na frente das pessoas. Quando eu ia se curvar no chão para ela, ela se quebrou. Alice aceitou meu convite para participar da reunião. Falei para ela que a reunião não ia demorar muito, como também falei quando acabar essa reunião eu também iria ver meus amigos em um bar que fui convidado. Quando a gente ia subindo de elevador até a reunião da empresa, olhei para o rosto da Alice, ela parecia meia triste. Para confortar ela, eu disse: Alice, eu sei como é perder alguém que você amava de coração como o seu irmão. Aposto que se eu tivesse conhecido ele, seríamos bons amigos. Até mesmo meu cunhado, eu também perdi alguém muito importante, a garota que eu amava há muito tempo atrás. Então Alice disse: Start, eu não estou assim por meu irmão. Ir sim, porque minha vida inteira foi tudo falso. Meu mundo, minha existência, minha vida, meus sentimentos, minhas memórias, minha infância, tudo foi uma mentira para eu. A verdade é que eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para a pessoa que salvou eu. A verdade sobre então a Star disse: mestre, Alice que acabou de falar para você é tudo verdade. Alice na verdade é uma inteligência artificial, uma máquina feita pelos humanos. Com Star falando que Alice é uma inteligência artificial, é claro que isso não me chocou. Mas sim fiquei feliz que não só tinha humanos e anjos, tinha também máquinas que se parecia com os humanos, como também no jeito de pensar dos humanos. Com isso dei um grande abraço na Alice perto das pessoas que queria entrar no elevador. Quando Alice parou de dizer quem era de verdade, quando viu as pessoas entrando no elevador, até uns segundos depois eu parei de abraçar ela no elevador para não envergonhar ela, mas era tarde demais. As pessoas dentro do elevador começou a tirar fotos e vídeos com seus celulares. Não demorou muito para essas pessoas dentro do elevador começar a enviar as fotos ou vídeos para a internet sem a gente entender nada. Com isso saímos rápido até a reunião da empresa, mas antes da gente entrar na porta eu disse: me desculpa, Alice, por abraçar você no elevador, como também não se preocupe, eu também não sou humano, nós somos muito parecidos. Então Alice, com uma surpresa na sua cara, disse: o quê? Você também é como eu? Sem a Alice entender nada deu. A gente entra na reunião da empresa vendo muitas pessoas como Tanaka e Masaki junto com outras 20 pessoas sentada em uma cadeira na mesa grande com várias pessoas de terno preto elegante. Parecia pessoas muito poderosas na minha frente mesmo. Essa empresa preste a falir. Eles estavam lá, muitos conversavam entre si sobre o caso caótico da empresa, com outros olhando para eu e Alice com um olhar estranho da gente, até que o Masaki disse: senhores, como presidente da corporação Filme junto com meu vice-presidente Hajime,
Fizemos a pior decisão das nossas vidas da parte das ações da empresa para esse jovem rapaz de cabelo branco. Senhor, então eu disse: Start aí pessoal, eu me chamo Start Star, eu tenho 18 anos, como meu pai também era um homem de negócios. Eu aprendi muitas coisas com ele. É como essa empresa está em uma grande crise financeira. Pensei em usar os métodos do meu pai como seu novo sócio. Então um homem de terno preto disse: Garoto, você sabe o que acabou de fazer tendo parte das ações dessa empresa falida? A porra do governo batendo na sua porta com a Receita Federal querendo dinheiro do imposto em custo de 100 milhões de 20%. Meus parabéns, você acabou de entrar no nosso mundo. Então é estar com preocupação, disse mestre. Isso não é bom, preciso rápido fazer uma identidade falsa que será fiel ao original com todas as informações da sua vida. Não quero você indo preso. O homem de terno preto tinha falado a verdade. Realmente eu estava bem fudido com essa empresa, indo até eu preso por sonegar imposto ao governo federal. Parece que eu ter usado aquele ponto de sorte foi um grande erro meu. Minha sorte que eu não tenho casa para eles invadir ela procurando dinheiro sujo na minha casa. Enquanto eu olhava pela grande janela de vidro, notei que os poderosos podem ver a bela vista desse prédio da cidade de Tóquio. Realmente a cidade é linda, mas os corruptos sujam ela por ganância, mascarando ela com uma beleza falsa. Como eu não queria perder muito tempo nessa empresa e ir ver logo os amigos da Sugua tirar Alice dessa roubada, eu disse: Senhor, mas aqui vai demorar muito a votação das minhas duas reformas? Então, mas aqui, disse: minhas desculpas, Sr. Start, vamos começar agora mesmo. Então Tanaka disse: Senhor, mas aqui as 3 garotas da agência de ídolos, a senhorita Ruby Hoshino junto com a Akane Kurokawa e a Men Show, estão esperando ao lado da nossa sala para fazer o acordo. Como as representantes da outra empresa, com a votação começando com minha primeira reforma da função da empresa Corporação Filmes passando de lavada, com só eu perdendo com a mudança de Corporação Filmes, para meu nome, bem pelo menos a democracia funciona um pouco mais assim mesmo. Eu não digo mesmo para outros países, como o Brasil, onde eu vi no meu celular as notícias que o Brasil é um país muito manipulado pelos políticos. Como esse mesmo povo acredita que todo político são bonzinhos, acreditando que eles vão melhorar suas vidas miseráveis. Tem até notícias falando que o povo de lá é fanático por famosos da cultura pop, são capazes de adorar ou idolatrar esses famosos que estão vivendo na riqueza, enquanto eles ficam cada dia mais ricos com o dinheiro de outras pessoas corruptas ou do povo mesmo que dá seu suado dinheiro de tanto trabalhar como um escravo, que tanto esses políticos do Brasil roubam eles com impostos cada dia maiores, fazendo eles pensar: por que estou ficando cada dia mais pobre? Às vezes eu mesmo penso que esse povo miserável merece essa coisa de socialismo ou comunismo, que não sei o que é isso, como também até mesmo eles merecem esse fanatismo. Eu mesmo, como um estrangeiro, nunca levaria minhas garotas para as praias de Copacabana do Rio de Janeiro, escolheria levar elas para um dia de férias para a Suíça. Falando em Suíça, um desses políticos falou que o Brasil lembrava a Suíça. É melhor levar elas para a Suíça, não melhor Estados Unidos da América. O paz do doce capitalismo. Como eu já queria muito vazar da empresa junto com Alice, já tendo aprovado minha reforma de uma função de uma nova empresa da Corporação Filmes, eu disse: Senhor, mas aqui muito obrigado pela votação, mas agora eu preciso visitar uns amigos. Até mais, vocês também, senhores. Então, mas aqui, disse: espera, novo presidente Start, pegue esses documentos da nova empresa, é o endereço onde fica localizada a sua empresa, como também um carro aguarda você lá fora. É mesmo, também leve com você a senhorita Ruby Hoshino com suas amigas para fazer o contrato. Então aquele homem de terno preto disse: garoto, boa sorte no seu novo mundo de negócios, como também mandei um presentinho na localização da sua empresa. Então Star disse: mestre, esse homem de terno preto parece um cara muito legal, como também ele ensinou como o mundo dos empresários é sujo, como também deu a você um presente. O que Star acabou de falar realmente era verdade. O homem de terno preto, com uma idade de 25 anos, que falou como o mundo dos empresários funciona e as suas sujeiras, parecia um cara bem legal, mas eu acho que eu sabia o que ele queria. Mas de todo jeito fui até ele, apertei sua mão como uma forma de amizade e falei para ele que no futuro também vou recompensar ele, como ele fez também com eu. Falei com o Masaki também agradecendo, enquanto falava para ele mandar Tanaka mandar uma mensagem minha que o presidente Start está esperando elas no carro. Com isso eu ia Alice indo para o carro esperando as garotas. Enquanto elas está vindo para o carro, eu olhando para Alice, eu disse: é mesmo, Alice, me desculpa, vou pegar um dinheiro aqui no caixa eletrônico para você poder voltar para casa. Então Alice: espera, não precisa fazer isso, eu acabei de falar com meus amigos que eu ia a um bar de um homem chamado Andrew Gilbert Mills.
Senhorita, você falou Andrew Gilbert Mills, esse homem tem seu bar perto da empresa do novo presidente, assim você não precisa ir lá de pé, vamos todos juntos de carro para lá. Eu mesmo não esperava que o motorista do meu carro conhecesse o bar do homem chamado Andrew Gilbert Mills. O que a Sugua me falou quando eu olhei no papel que a Sugua escreveu, o lugar batia certinho com as informações que o motorista falou, mas o que me deixou mais surpreso foi Alice, que ia para o mesmo lugar onde eu ia. Conhecer os amigos da Sugua foi uma grande coincidência ou coisa mesmo do destino. Quando eu ia perguntar a Alice que eu conheço um dos amigos dela, antes de eu falar com a Alice, alguém disse: socorro, polícia, tem 2 bandidos fazendo motorista de refém, saia desse carro, seus bandidos malvados. Então eu com raiva disse: sua vadia maluca de cabelo louro com olhos de estrela, não bata no meu carro. Então as 2 garotas disse: Ruby, sua idiota, aquele rapaz de cabelo branco deve ser o nosso contratante. Eu também estou com a main show. Foi muito errado você, Ruby, chamar o presidente de bandido. Viu como ele ficou nervoso com suas falas ofensivas? Realmente eu estava muito nervoso com aquela garota loura de olhos de estrela batendo com seu pé no carro. Eu queria muito dar umas palmadas na bunda dela para ela aprender nunca fazer isso com o carro, mas como Alice estava do meu lado, pensei melhor não fazer isso na frente dela. Um sermão na garota malcriada já seria o melhor. Com a garota loura com seu rosto de desapontada, mandei ela junto com suas amigas entrar no carro, porque eu não queria mais perder tempo com outra pessoa atrasando meu tempo. Com eu olhando para as 3 garotas que o Masaki mandou por recomendação enquanto nosso carro ia até nosso destino de partida, eu com meu rosto de desprezo e frustração disse: garota de cabelo amarelo, essa sua atitude me ofendeu pra caralho. Estou pensando em cancelar nosso contrato, procurar outras garotas com mais responsabilidade. Então a garota loura de olhos de estrela disse: não. Por favor, senhor Start. Eu peço mil desculpas pelo mal-entendido meu, como também prometi a Kana-chan que nossa vida como ídolos melhoraria fazendo acordo com outras empresas. Então a Star disse: mestre, dá um jeito nessa vadia loura doida, ela tá sujando você todo com essa coisa saindo do nariz dela. Aff, que nojo. Então eu disse: tudo bem, garota catarrenta, limpa essas lágrimas falsas de seus olhos, saia de cima deu, você tá sujando minha roupa escolar toda, sua garota nojenta. Não sei como os otakus gostam de vocês, ídolos, minha nossa, tem doido para tudo nesse mundo. Então o motorista do carro disse: senhor Start, é mesmo seu terno está aqui com eu, mas infelizmente só tinha terno branco, mas vai combinar a calça preta com a camisa branca. Com essa mensagem vinda do motorista do meu carro, finalmente eu ia tirar esse uniforme de escola preto, até eu trocaria de roupas aqui no carro vestindo meu terno novo, mas acho que as garotas me chamariam de pervertido fazendo isso na sua frente, então eu escolhi fazer isso na empresa mesmo. Depois de 15 minutos chegamos na empresa que eu comandaria ao mesmo tempo no lugar onde estavam os amigos da Alice e a Sugua, como também o lugar da empresa era bem do lado do bar onde estão os amigos da Alice. Então eu disse: Alice, vai indo até seus amigos, eu vou bater uma conversa com essas 3 pirralhas na empresa enquanto eu troco de roupas. Como também Alice fala bem, deu para eles. Então a Ruby disse: não me chama de pirralha, eu tenho 16 anos, como também na outra minha vida eu tinha 13 anos, nessa nova eu tenho tecnicamente 25 anos, se juntar com a outra quero dizer eu sou a mais madura de todas. Então a garota com cara de gato disse: meu Deus, a Ruby tá tão nervosa que está falando coisas sem sentido. Eu, sem entender o que estava acontecendo com a garota Ruby de olhos de estrela, fiquei muito confuso com sua conversa dela falando que tinha 25 anos, sendo que ela tinha falado no começo que tinha 16 anos. Com eu entrando na empresa que estava meia bagunçada, porque a empresa ainda estava em reforma, mandei as 3 garotas se sentarem em uma das cadeiras que tinha ali enquanto trocava de roupas no banheiro. Perguntei a Star o que a garota estava dizendo com aquela conversa estranha, até que a Star disse: mestre, aquela garota estavam falando a verdade, mas escolheu mudar de história para simplificar. Ela é uma reencarnada. Aquela garota teve outra vida antes, agora tem essa nova vida. Então eu disse: impossível, meu mundo proibiu esse tipo de vida de reencarnação porque bagunçava o equilíbrio da vida. Então tecnicamente aquela garota roubou a vida de outra pessoa enquanto eu colocava minha gravata branca. Fiquei muito complexo com tantas coisas acontecendo, com o outro anjo no trem que deixou de ser um deus sem eu mesmo saber sua forma verdadeira, sobre a Alice ser uma inteligência artificial, agora essa garota de olhos de estrela sendo uma reencarnada, tendo suas memórias do passado, agindo normalmente com as outras pessoas e seus amigos. Será que aquelas outras 2 garotas também são como ela? Bem, acho que não, porque a garota de cabelo amarelo curto ficou sem saber o que ela estava falando, enquanto a outra ficou calada sem falar nada. Preciso saber se a outra também é como a Ruby, como também saber se tem muitos outros como a Ruby. Então eu disse: vamos indo até meu escritório, meninas, precisamos conversar sobre seu futuro. É mesmo, Mencho? Você passou meus parabéns. Mencho,
Senhor Start, muito obrigado. Então Ruby disse: espera aí, seu trapaceiro, porque a main show foi aprovada de cara. Eu e a Akane não, como também eu vi você tirando fotos das nossas calcinhas com seu celular, seu tarado. Como eu queria muito acabar logo com essa aprovação. Aprovei de cara uma das garotas porque a outra não tem chance de ser como a Ruby, enquanto a Akane, quem sabe, poderia ser como a Ruby. Enquanto todos nós entramos no elevador até o andar 5 onde ficava meu local de trabalho, pedi para ela suas fichas de trabalho com suas informações com eu perto da porta do escritório. Mandei a Mencho e a Ruby esperar nas cadeiras quanto eu conversava dentro do escritório com a Akane. Dentro do escritório de trabalho notei que o local estava meio sujo de poeira com as coisas velhas que nunca foi limpo. Claro, era uma empresa sem uso, tinha que estar sujo mesmo, era só para guardar coisas dentro dessa empresa reserva. Enquanto sentava na minha cadeira, na ficha da Akane não tinha muita coisa para eu saber se ela tem a mesma habilidade que Ruby. Na ficha só mostrava que ela só tinha sua mãe e às vezes trabalhava como atriz e quase sofreu um acidente muito grave, mas a linha desse acidente acaba sem eu saber que tipo de acidente aconteceu com ela. Então eu disse a Akane: eu sou um tipo de homem que não gosta de gente fraca e covarde, como também que se esconde em uma máscara falsa. Se me contar o que aconteceu com você no acidente, isso vai ficar só entre nós. Então a Akane disse: bem, eu sou muito sensível quando as pessoas faz bullying com eu. Uma vez, quando fui criticada pela minha atuação, eu tentei pular de uma ponte com eu, ouvindo essa história meio idiota só porque ela tentou se matar porque foi bullyingada. Pelas redes sociais ela me contou que um amigo dela, um garoto chamado Aqua, salvou ela de fazer essa burrice. O próprio irmão da Ruby salvou ela da sua incompetência e da sua quase morte, mas pelo menos descobrir que a Akane não é como a Ruby, então não é ela. As minhas suspeitas sobre a Akane acabou, mas ela me deu uma informação muito boa: esse irmão da Ruby também tem a mesma habilidade que ela. Será que isso tudo tem a ver com o anjo que eu desafiei para uma batalha? Como eu não tinha mais nada para falar com ela, eu disse: pode ir, Akane, acabamos aqui, mas lembre-se disso, eu não gosto de gente fraca perto de eu que pensa em se matar por besteiras. Sem a Akane responder nada, ela saiu em silêncio sem falar nada para eu. Parece que ela não gostou da minha lição de moral sobre a vida ou responsabilidades. Bem, não importava para eu, gente fraca sempre vão fazer burrices como acabar matando alguém ou pior, se matando por besteiras. Humanos realmente são fracos. Ainda bem que a Alice não tem esses pensamentos idiotas, ou pode ser porque ela é uma inteligência artificial. Quando chamei a última garota, Ruby, perto de eu, colocando seu rosto quase perto de eu, a Ruby disse: o que você fez com a minha amiga Akane, seu tarado molestador? Ela olhou para eu sem falar nada. Então eu disse: eu só falei a verdade. Gente fraca é um fardo para todo mundo, ou ela amadurece como uma mulher de verdade, ou ela vai ser sempre um peso morto. Então a Star disse: mestre, assim não dá para colocar essa pirralha chata no seu harém, precisamos excluir ela do nosso grupo particular. Com a Star falando toda hora essa coisa de harém, comecei a inventar uma história para eu justificar para Ruby porque eu tratei mal a Akane daquele jeito, contando uma história onde pessoas com grandes sonhos de vida se recusam a perder para as fraquezas humanas, como se sentir fraco ou tentar fazer coisas tolas, acusando os outros pelos seus próprios erros, usando a desculpa de fazer algo com sua própria vida para não se sentir fraco perto de pessoas superiores que elas. É como eu vou realizar um sonho de um amigo meu que não conseguiu realizar ele. Antes de eu falar o resto, Ruby interrompe-o de continuar falando. Então ela disse: como assim você tá realizando o sonho do seu amigo? Que droga de sonho é esse? Então eu disse: bem, meu amigo Star, ele era uma pessoa lá do Oriente Médio que tinha uma família bem pobre com uma grande tradição, conseguir 20 esposas para agradar um Deus que eles adoravam. Assim o Deus recompensaria eles com bons frutos, tirando eles da miséria. Com essa história que deixaria o Pinóquio ofendido. Com essa história, minha mentirosa Ruby olha para eu com um rosto de desprezo, com nojo. Deu. Podia ser porque ela não acreditou nessa minha conversa mentirosa. Como eu já estava muito cansado de ganhar as pessoas com mentiras, fiz a escolha de parar de mentir para pessoas. Quem sabe assim os humanos me aceitem como eu sou de verdade. Como também eu precisei usar essa mentira do harém para pagar minha dívida com a Star como um amigo de batalha. Então eu disse: tudo bem, Ruby, eu conto quem sou eu de verdade, você me conta quem você. Eu vou começar primeiro. Eu não sou humano de verdade, mas sim um tipo de anjo. Eu antes era um deus da destruição. Então a Ruby disse: caramba, cara, eu sabia que você era só um idiota perto de eu, mas não um palhaço. Foi como eu pensei, a verdade não funciona com os humanos. Eu precisei provar para ela quem realmente sou de verdade. Para eu provar isso, precisei usar minha força vinda do outro mundo para ela acreditar na minha conversa. Dei vários socos em uma parede, fazendo vários buracos profundos, caindo areia no chão da parede. Mesmo assim ela não acreditou, ela pensou que fosse tudo uma ilusão minha. Então procurei na gaveta um tipo de coisa pela sala do escritório. Para minha surpresa, quando tinha dado vários socos na parede, um dos quadros que tinha caído da parede no
Chão tinha revelado ter um cofre de metal. Geralmente nesses cofres de empresas tem documentos, dinheiro e armas de fogo. Quando eu arranquei a porta de metal do cofre com minhas mãos, justamente como eu tinha falado, tendo dentro tinha uma arma de fogo com a estar me falando que essa arma preta meia amarela se chama Glock G25 de origem austríaca, com essa arma tendo sua funcionalidade para guerras ou autodefesa contra as pessoas. Esses tipos de armas são capazes de matar humanos facilmente, como também elas são muito perigosas nas mãos de crianças ou menores de idade. Como também só porque você é adulto não significa que você pode comprar uma ou usar uma facilmente sem fazer primeiros os testes psicológicos, para saber se você tem uma saúde mental boa para usar essas armas. Mas de todo jeito tirei o carregador que tinha as balas da arma, jogando a Glock G25 para Ruby para mostrar que essa arma era de verdade, para Ruby saber que essa arma é de verdade, como também para ela parar de usar desculpas que eu estou usando truques de ilusão. Com eu pegando a arma de volta da mão dela, coloquei de volta o carregador na arma e segurei com minhas mãos o buraco de onde saem as balas com minha mão, para não fazer barulho, como também não assustar os outros. Sem pensar duas vezes eu puxei o gatilho contra mim. Então Ruby correndo até eu, ela disse socorro. A Kanye me encheu o start, se machucou, chama uma ambulância. Então a Kanye disse sua mentirosa, isso não tem graça, ele tá normal para eu. Com o desespero da Ruby, ela chama suas amigas para ajudar. Com eu mesmo não ter tido se machucado com as outras meninas, as duas amigas da Ruby volta com raiva por ela ter dado um alarme falso para elas, mas assim mesmo Ruby ficou meia confusa com o que eu acabei de fazer. Com isso eu fiz ela entender que eu não uso truques ou ilusões. Então a Ruby disse não pode ser, será que você é aquele médico que me ajudou no hospital? Eu queria tanto te ver de novo. Então eu disse não sei do que você está falando, mas eu acho que não sou esse médico que ajudou você. De todo jeito, como você ganhou esse poder? Então a Star diz boa mestre, agora você vai conseguir saber quem é ela de verdade. Com a Ruby abraçando muito forte eu. Com isso ela começa a chorar e ao mesmo tempo muito feliz. Com um sorriso ela me fala que antes era uma garota de 13 anos que estava muito doente com uma doença sem cura. No fim ela só tinha um médico para ajudar a passar seu tempo de vida junto com ele. Quando ela estava perto de morrer ela desejou se encontrar com ele de novo na outra vida. Quando ela morreu ela nasceu de novo nesse mundo com todas as suas memórias do passado, como filha de uma idol muito famosa no mundo da música chamada. Ela também tinha outro filho também chamado Aqua, mas ela acredita que o irmão dela não é como ela. Mas depois de anos convivendo com sua mãe, a Ai morreu esfaqueada por um fã maluco, melhor por um otaku. Mas assim mesmo ela não suspeita que a Ruby renasceu de novo nesse mundo, como também tem algo a ver com sua mãe. Mas agora eu tenho certeza que o outro irmão dela também tem a mesma habilidade que ela. Então eu disse eu acredito que o médico que ajudou você no passado é o seu irmão, como também me desculpa, não sou o médico que ajudou você. Então a Ruby disse besteira, não tem como o médico que ajudou eu ser meu irmão, idiota, você é mais maduro e sério que aquele idiota do meu irmão. Como também algo no meu coração bate muito forte perto. Eu nunca pensei que a Ruby gostava tanto desse médico, mesmo esse médico sendo seu próprio irmão. Pelo menos o irmão dela teve o juízo de não falar para ela que não é o médico que ajudou ela no passado. Mas será que ele vai ter o mesmo juízo deixando sua irmã namorando um cara como eu? Ao mesmo tempo eu sem querer dei um beijo na boca dela de língua. Eu pensei que ela ficaria envergonhada, mas ela nesse caso não ficou, continuou me beijando. Por sorte eu guardei a arma de fogo atrás das minhas costas. Ainda bem que Ruby não passou sua mão para baixo onde está Glock G25, como eu agora vou precisar muito dela para provar quem sou. Eu de verdade, como eu também falei antes, cansei de viver de mentiras com os outros, até que eu disse me desculpa por beijar você, Ruby, eu sou um homem fraco contra garotas bonitas. Então a Ruby disse tudo bem, eu vou aceitar essa promessa que você prometeu a seu amigo, mas se você passar de 20 garotas eu mato você, depois eu me mato junto, para ninguém saber que eu matei você. Então a Kanye diz e isso não é bom. A Mencho ligou para seu irmão pensando que você tinha sofrido um acidente e isso claramente seria meu fim. Agora eu acho que ganhei outro inimigo, o irmão da Ruby. Espero que ele não use a velha desculpa que eu tentei machucar sua irmã, como o Kirito fez, para começar a odiar eu só porque eu estou perto de namorar a sua prima. Ou será sua inveja doentia? A maioria dos heróis sempre escondendo algo pelos panos, sempre em busca de glória e fama, até mesmo garotas bonitas. Eu não duvidaria nada se esses dois tivessem fãs malucos como otakus. Eu aposto que esses carinhas malucos fanáticos seriam os maiores puxa-saco deles, como eu também apostaria todas as minhas fichas que aquele outro anjo que eu vi no trem usaria esses dois como seus peões de xadrez no nosso jogo junto com outras pessoas. Falando em xadrez, aquele anjo do trem tinha
O poder de manipular os outros. Comecei a pensar que tem algo errado eu não conseguir saber quem é aquele anjo, como também o Kirito é o irmão da Ruby, vão acabar se juntando contra eu. Não é fácil um herói como eles ver quando sua princesa indefesa tá sendo roubada pelo vilão. Mesmo eu sendo mocinho da história, mas assim mesmo eu ajudando eles contra o verdadeiro vilão, eles que minha cabeça em uma bandeja. Se for assim, lutarei junto com meus aliados contra o Kirito e o irmão da Ruby é o maior de todos. O outro anjo como ele queria aliados, ele conseguiu esse sonho dele. Sei também onde ele está nesse momento, então eu disse meus parabéns Ruby. Você passou no recrutamento da minha empresa, vou fazer uma parceria com você, mas agora eu preciso fazer uma coisa até mais. Então a Ruby disse espera, para onde você tá indo Start? Então a Star disse mestre, então pensou a mesma coisa que eu? Seu inimigo está agora onde está seus amigos. Com eu saindo da empresa fui até o bar do homem chamado Andrew Gilbert Mills, onde está os amigos da Alice. A Sugu, o anjo do trem, está agora com eles, falando para eles que eu sou um tipo de homem malvado que fez muitas maldades contra outras pessoas. Eu acredito ser um homem pervertido seja realmente uma coisa ruim, mas fala sério, só porque sou tipo de tarado não significa que eu sou tipo psicopata ou um assassino. Eu nunca matei ninguém. O trabalho do Deus da Destruição é acabar com planetas mortos como asteroide supergigante que sempre fica sendo atraído para o mundo dos humanos com esse planeta chamado Terra. Esse é o objetivo do Deus da Destruição, salvar o sistema solar que o meu Criador Supremo me deu. Esse foi o cargo que meu pai deu para eu. Claro que eu nunca odiei ele, só fiquei com raiva dele porque ele colocou aquelas regras idiotas contra nós anjos soldados dele, fazendo minha melhor amiga ser como os humanos, ser livre como os humanos, se apaixonar como os humanos. Eu tentei ser pego pelo meu pai fazendo aquelas coisas meia malvadas para salvar minha amiga dos pensamentos de ser como os humanos, fazendo ela ter medo dele. Quando eu quebrei as regras do nosso pai, eu sabia que tinha salvado minha amiga. No momento que meu pai baniu eu do mundo dele, tirando meu cargo de Deus da Destruição, pensei que ele tinha me matado, mas ele não fez isso. Ele escolheu me mandar para esse mundo dos humanos, mas assim mesmo eu nunca vou saber por que ele fez isso com eu. Quando eu entrei no bar onde estavam os amigos da Alice, com isso eu escuto uma voz muito familiar feminina entrando pelos meus ouvidos. Era uma garota bem bonita de cabelo curto azul marinho com saia e um moletom azul com uma meia bem fina na sua perna direita listrada com azul e rosa. Então ela disse, finalmente vamos começar nosso joguinho. Não é meu antigo parceiro de guerra asterisco é mesmo os humanos não entende nossos nomes do outro mundo como também mesmo eu sou o anjo Yuiko. Então eu disse, como droga você veio parar aqui asterisco mesmo eu salvando você das suas escolhas burras de pensar como os humanos, você foi banida do nosso mundo como eu fui, agora você está aqui agindo como um humano com essas roupas. Então Alice disse, Start, você conhece essa garota? Ela é um conhecido seu? Com todos surpreso com a aparição da minha amiga do outro mundo, eu já esperava que o meu inimigo no trem poderia ser minha parceira do outro mundo, mas eu estava muitas vezes recusando que fosse ela, ao mesmo tempo recusando desafiar ela. Não sei se ela tá querendo me matar, porque eu deixei ela no outro mundo para eu salvar ela dos seus pensamentos egoístas, mesmo que eu tenha prometido nunca mais usar mentiras contra os outros. Acho muito difícil ela acreditar na minha conversa que eu deixei ela para tentar salvar ela da sua própria destruição. Quando eu ia tentar dizer ela porque eu deixei ela, então o Kirito disse, seu maldito, como ousa aparecer aqui onde está meus amigos? Você já drogou minha prima Sugu? Aposto que você fez o mesmo com Alice porque elas são bonitas, um cara como você nunca teria chance com elas, então usou as drogas para tentar controlar elas. Então a Sugua disse, cala a boca Kazuto. Ele nunca me drogou, mas ele me salvou de algo que me escravizava, tipo minha mente não deixava eu escolher meu destino de escolhas como pensar si próprio, como também o Start sabe quem o verdadeiro culpado. Então eu disse, Kirito, seu animal burro, sua prima está certo sobre isso, o verdadeiro culpado é essa garota chamada Yuiko. Ela deve ter o poder de manipular as coisas como pensamentos das pessoas como zumbis. Não é verdade, Yuiko? Então Yuiko disse, isso mesmo, eu faço isso, como também Start, meu ex-companheiro, como também você tem o poder de quebrar o meu poder seduzindo as garotas que eu controlo com minha parceira do outro mundo. Falando isso para eu, uma garota de cabelo ruivo meia raivosa tenta dar um tapa com sua mão na minha cara. É claro que eu não deixei isso, com eu segurando sua mão para cima, apertando ela um pouco, como eu estava muito preso nos meus pensamentos com raiva e frustração com essa aparição da minha amiga no mundo dos humanos. Sem eu notar, não notei que estava machucando a garota de cabelo ruivo. Com o Kirito vendo isso, ele sai com muita raiva correndo atrás dele. Então ele disse, seu maldito, solte minha namorada Asuna, você tá machucando ela com sua violência sem sentido contra ela. Então eu disse, me desculpa Asuna. Kirito, fiquei tão confuso com essa situação na minha cabeça que não notei que estava machucando você. Então a Asuna disse, você me machucou, seu homem idiota, deixou meu braço
Esquerdo vermelho. Enquanto todas as pessoas dentro do bar olhavam nossa briga, Kirito pegava umas pedras de gelo para passar no braço da namorada dele onde estava machucado, mas quando eu olhei para minha amiga do outro mundo notei que ela estava segurando minha arma Glock. Não sei como ela pegou, deu sem eu perceber, mas de todo jeito eu falei para ela que essa arma era muito perigosa, então eu disse: Yuiko, me dá de volta essa arma, não sei como você pegou, ela deu, mas isso não é um brinquedo. Você pode acabar matando um humano sem querer, então eu disse: relaxa Start, eu sei que essas coisas feitas pelos humanos são perigosas, mas a culpa foi toda sua por trazer essa arma para esse local. Então o careca de pelé negra do bar disse: garota, saia do meu bar com essa arma, elas são proibidas no meu estabelecimento como também em território japonês, ou vou chamar a polícia. Com as ameaças do dono do bar chamado Andrew Gilbert Mills. No fundo ele era um bom homem, mas quando alguém faz mal sua propriedade, ele usa sua raiva para expulsar a pessoa que tenta ameaçar seu bar e os seus clientes, mas mesmo assim com suas ameaças a Yuiko não se mostrava surpreendida com as ameaças do Andrew Gilbert Mills, mas ela olhava para sua cara com seu rosto de desprezo contra ele, enquanto os outros olhavam suas atitudes ofensivas, até que alguém disse: por favor moça, não faça isso. Você está assustando todo mundo com essa arma. Eu já passei por isso com um homem usando uma arma contra eu. Então eu disse: Yuiko, escuta, a garota de cabelo preto de óculos, veja as mãos da garota, elas estão tremendo. Cadê a garota gentil que eu conheci? Então a Yuiko disse: você está certo Start, eu nem mesmo sei quem sou eu de verdade, eu mesmo me tornei o que eu sempre quis, um humano egoísta, é mal, mas eu sei como sair disso, vamos jogar nosso jogo. Quando eu olhei o olhar morto da Yuiko, eu vi um grande vazio dentro dele, como se eu tivesse feito uma grande coisa horrível com a Yuiko no passado, com ela, com minhas escolhas de deixar o outro mundo para salvar ela das suas escolhas perigosas que colocaria ela em risco de vida, mas eu vendo agora seu rosto de tristeza, preciso tirar ela dessa minha escolha péssima. Dessa minha escolha péssima que eu fiz, como fazer ela ser a mesma pessoa de antes, e já sei como fazer isso. Com isso fui conversar do lado com a Alice e a Sugu, então eu disse: Alice e Sugu, depois desse jogo final nosso eu preciso que vocês duas tomem conta da Yuiko, ela nunca foi assim, isso tudo foi culpa minha pelas minhas escolhas ruins. Então a Alice disse: tudo bem Start, eu farei por você pela nossa grande amizade de amigos. Então a Sugu disse: você tá falando desse jeito Start, até parece que você vai morrer, eu não quero isso, como também você é um homem bem legal para eu, mesmo que você seja um tarado, eu ainda gosto de você. Com a Sugua dando um grande abraço nele como se tivesse segurando o mundo nas suas mãos. Eu acho que ela já sabia o que iria acontecer com eu mesmo, ela sabendo direito o que era, mas assim mesmo eu falei bem baixinho nos seus ouvidos: quem sabe a gente se veria de novo com esse clima bem bom. Uma das garotas viu o jeito que a gente estava se abraçando. Era uma garota bem baixinha de cabelo meio marrom com rabo de porco, parecia uma criança de 13 anos olhando para a gente com seu rosto vermelho. No Japão é popular chamar essas crianças bonitas de loli no Japão, mas é algo bem estranho esse tipo de fetiche estranho desse país. Junto com a loli também tinha a garota de cabelo preto de óculos que tentou entrar na frente da minha arma que a Yuiko pegou, deu. Ela também olhava para a gente com um olho de curioso para eu e a Sugu, então eu disse: vocês duas gostariam de entrar no nosso time? Com a gente vai ser 6 pessoas, eu, Alice e Sugua, vocês duas e a Ruby. Com isso fica 6 pessoas, é no time da Yuiko fica Yuiko, Kirito, cara ruiva, garota de cabelo meio preto, o dono do bar é o irmão da Ruby, ficando todos 6. Então duas garotas disse: quem é a Ruby? Senhor Start, é o irmão dela? Ruby, eu acho, já vi ela em algum lugar na internet, se eu bem me lembro ela é uma idol. Então a Ruby, como um fantasma, aparece do nada e disse: achei você, seu idiota, como eu pensei, sua besta tarada, já está junto com outras garotas, ainda mais em um bar de bebidas alcoólicas para menores. Bem, não importa, pegue esse videogame, seu nerd, o seu motorista me deu para dar a você. Quando a Ruby me chamou de nerd, notei ela queria me dar um capacete VR de realidade virtual, então era esse presente que aquele homem queria me dar. Ele deve ter visto eu jogando o jogo mais Alice, mas de todo jeito eu não queria perder muito tempo. Comecei a formar o grupo como grupo A. Eu é o grupo B. A Yuiko, quando eu ia falar com a Yuiko que ela precisa de capacetes VR para a gente, ela falou que já pensou nisso e falou que as coisas já estavam na minha empresa lá, seria um lugar bom para funcionar os capacetes VR. Não sei como ela conseguiu fazer isso, mas eu disse: por favor Yuiko, poderia me dar de volta essa arma, ela é muito perigosa perto dos humanos, como também eu vou pagar a você pelos meus erros salvando você, querendo ou não. Então a Yuiko disse: o que você fez com sua arma asterisco asterisco, porque destruiu ela agora, como você vai provar para os humanos que você não é humano? Então a Star disse: mestre, não me diga que você está planejando sacrificar sua vida para salvar ela, isso é burrice.
Pensa em outro plano melhor com a Start reclamando da minha escolha de salvar a minha amiga de guerra Ruby com sua aparição no bar deixou todo surpreso com todo mundo olhando uns com sua beleza exótica e outros mesmo porque conhecia ela na internet mesmo. Assim eu queria logo começar minha batalha contra minha amiga até que o Kirito disse quem disse que eu vou jogar um jogo de VR com você Start? Ao mesmo tempo porque escolheu a melhor equipe de todas Alice Shino é a minha prima Sugu então eu disse Kirito isso que eu estou vendo no seu rosto é inveja? Porque no meu grupo, tem 5 garotas lindas será que você nunca foi um herói de verdade eu pensei que você era a mais forte de todos então Yuiko com um sorriso sarcástico disse garoto de cabelo preto se você entrar no meu grupo eu ganhar você realizará seu sonho é a sua vida de volta das garotas, idolatrando você como verdadeiras retardadas então vamos na empresa do bonitão que roubou seu harém. Com a gente indo para minha empresa mas o Kirito e o Andrew olhavam para a arma que eu joguei em uma lixeira qualquer eles estavam conversando algo sobre a arma ou eu mesmo mas de todo jeito todo mundo aceitou ir até a minha empresa quando a gente chegou até o local a Kanya Menchou junto com 2 pessoas uma garota de cabelo roxo com tipo gorro ridículo é um garoto de cabelo louro bonito eles estavam olhando para 15 capacetes VR pensei será que aqueles também vão jogar também porque tinha 16 capacetes junto com o meu claro que não demorou para o garoto loiro me enfrentar com seu rosto de descolado ele podia ser descolado perto de qualquer pessoa mais perto deu eu vejo ele como um grande otário porque ele ainda vai ser mais otário quando eu transar com a garota que gosta dele claro seria Netorari mas todo otário merece isso até mesmo o Kirito mas como eu vi a namorada do Kirito e a Suna como uma grande otária também eu não tinha vontade de fazer NTR com a namorada dele se ela não fosse uma idiota eu teria roubado ela dele há muito tempo como eu fiz com as outras como também não demorou muito para o irmão da Ruby com isso o garoto de cabelo loiro pega na minha gravata com sua mão isso com eu dei um chute na perna dele fazendo ele cair na hora com meus movimentos com eu segurando seus braços e suas pernas enquanto a garota de cabelo roxo batendo nele então eu disse para o médico você ficou bem burro com esse corpo de um adolescente será que você com essa personalidade de um grande otário saiu direto de um mangá de romance? Então a Ruby disse Kana para debater no presidente dessa empresa você tá querendo que ele cancele nosso contrato sua idiota então a garota de chapéu ridículo disse mais o que esse babaca que jogou o Aqua no chão é o chefe dessa empresa? Eu nunca pensei que teria tanta confusão tantas pessoas na minha empresa ganharia de graça um estresse que faria eu gritar com todo mundo mas quando eu ia fazer isso do nada tudo ficou calmo com todos ficando calados eu acho que minha amiga Yuiko fez algo com eles como também acho que ela é bem mais forte que eu nunca pensei que ela fosse tão poderosa com seu poder enquanto meu poder não sei qual é o meu direito mas acho que meu poder é quebrar os efeitos do poder dela então eu disse Yuiko vamos fazer assim vamos fazer nosso jogo ficar sério uma batalha até a morte o vencedor leva tudo os outros humanos vão ser café com leite então a Star disse mestre não faça isso você vai acabar se matando ao mesmo tempo fazendo nosso império ir para a lata de lixo junto com nosso harém eu sabia que estava apostando minha vida salvando minha amiga mas isso pelo menos ela vai pensar mais sobre sua nova vida no mundo dos humanos como também preciso falar com ela antes dela jogar o jogo para ela cuidar das minhas garotas não quero ver esses 2 otários do Kirito e o irmão da Ruby sujando minhas propriedades. Elas são muito preciosas para eu então eu disse Yuiko se eu perder esse jogo contra você preciso que faça um grande favor eu cuida da Alice a Sugu e a Ruby não quero ver esses 2 tapados idiotizando minhas garotas então a Yuiko disse tudo bem se eu ganhar eu cuido dos seus humanos animais de estimação como também não vou deixar aquele 2 topar nelas. Então Ruby com raiva disse quem você tá chamando de animal de estimação sua vadia doida eu acho que você precisa de uma surra boa nesse seu rosto feio de cachorro enquanto eu calava a boca da Ruby com minhas mãos entramos em uma sala bem grande parecia um porão para guardar coisa velhas mas de todo jeito lá tinha várias cadeiras, com vários capacetes VR quando todos começaram a se sentar nas cadeiras comecei a pensar que tipo de jogo vamos jogar será que vai ser tipo aquele jogo eu joguei mais a Alice se fosse assim a vitória minha já tinha garantida mas assim mesmo o irmão da Ruby não queria jogar o jogo mais nada que umas ameaças contra ele motivaria ele jogar com eu falando que se ele não jogar eu vou brincar muito com a Ruby na sua frente não demorou muito para ele vir para minha frente brigar com eu com os outros parando sua fúria de raiva com ele pegando um dos capacetes na sua cabeça enquanto eu ajudava a Ruby não sabia como funcionava o seu capacete com minutos depois todos entrando no jogo como grupo B, e a
De um lado o mundo desse jogo era meio sombrio e um pouco escuro com todos usando uniforme todos verde sim eram uniformes de soldados do exército era um jogo FPS de ação com todo mundo escolhendo suas armas o jogo FPS era meio futurista com armas meia. Futurista metade da minha equipe pegou armas mais avançadas outras armas comuns mas todas tinham um ponto fraco e forte eu mesmo peguei uma metralhadora parecida com uma MP5 com uma canela azul enquanto outros um rifle de longo alcance ou uma arma M4 então eu disse garotas precisamos escolher um líder. Para comandar nosso esquadrão alguém tem uma ideia quem seria melhor dar esse cargo importante? Então a Ruby disse deixe eu ser a comandante por favor eu sempre quis fazer isso então a Alice disse eu respeito sua animação Ruby de querer ser nosso líder mas precisamos de alguém experiente nesse tipo de jogo alguém que sabe jogar esse jogo então vamos entrar em uma votação. Justa eu com essa ideia da Alice eu pensei essa votação demoraria para escolher um líder mas esse não era o caso para nossa sorte nossa equipe tinha uma pessoa que era muito acostumado a jogar esses tipos de jogos de FPS o nome dessa pessoa era a garota chamada Shino com a Sugu explicando a Shino era muito boa nesses tipo de jogo que tem armas então não demorou muito todos escolheu a Shino como nossa líder do esquadrão a só ficando mesmo a Ruby sem votar na Shino mas assim mesmo, ela ganhou com a maioria dos votos para eu parar o mau humor da Ruby eu prometi a ela que a gente sairia em um encontro de casais quando esse jogo acabasse com ela voltando com sua alegria de sempre como também não demorou muito para nossa líder Shino escolher um grupo de 3 pessoas com ela escolhendo ela eu e a garota Loli chamada Ayano Keiko para verificar se nossa área teria inimigos enquanto outro grupo de 3 Ruby Alice e Sugua ficaria de reserva de guarda até que a Shino foi bem esperta deixar a Alice junto com a Ruby e a Sugua sabendo que a Alice é bem forte claro a Alice não sabe nada de armas mas ela tem uma determinação de força e coragem grande fazendo vencer qualquer inimigo contra ela então eu disse eu sabia Shino que seu avatar bonito era bom em estratégia escolheu a garota certa para entrar no outro grupo mais fraco gostei de você Shino como também do seu avatar então a Shino disse isso não foi estratégia foi escolha minha aleatória como nosso time é fraco. Escolhi mesmo por decisão normal mesmo então a Star disse mestre vamos colocar ela em nosso harém eu também gostei dela vamos fazer isso parece que a Shino não entende que a Alice tem uma determinação muito forte de correr até sua vitória não importa os obstáculos na sua frente mas de todo jeito na área que a gente tava de guerra com uma cidade em ruína tinha outros jogadores jogando esse FPS com muitos sendo veteranos nesse jogo com eles conseguindo facilmente acabar com um jogador. Em segundo mais de algum jeito a Shino estava muito calma com a situação de perigo contra os outros jogadores até que a Shino disse relaxa Start Keiko eu tenho um plano para a gente acabar com eles então escuta meu plano então. Eu disse eu preciso controlar o recuo da minha arma? Para a gente ganhar deles ao mesmo tempo se pego por eles quando você dá o sinal para atacar eles? Então a garotinha Keiko disse eu confio no seu plano Shino eu cansei de ser fraco nos jogos eu é o Start vamos realizar seu plano de vitória com o plano da Shino indo para um prédio velho de 10 metros de altura sendo a franco-atiradora com seu rifle de longo alcance avançado a arma dela poderia fazer 5 tiros automáticos de vez matando 5 pessoas enquanto a gente seria pego pelos inimigos quando sua arma matasse a primeira pessoa era nosso sinal para revidar contra eles então eu disse e aí? Otário se rendemos com isso você não precisa matar a gente então um dos homens disse chefe pegamos esses 2 que se rendeu. Matamos eles? Então o chefe dos capangas disse agora não seu idiota você ainda não entendeu que isso é uma armadilha esse cara e a garotinha são iscas para atrair a gente para uma armadilha do inimigo pela fala do chefe do grupo de 10 pessoas descobriu o plano todo da Shino como. Também agora a Shino só tendo uma escolha matando o chefe principal do grupo um de nós morrendo no meio desse tiroteio mas com isso os capangas do chefe ficaria desorientado com o chefe deles morto na sua frente então eu disse. Parece que hoje não é seu dia de sorte para vocês não estou certo pequena Keiko? Então a Keiko disse isso aos Sr. Start eles acabaram de se ferrar com outro grupo de inimigos então o chefe com raiva disse o que vocês disse seus malditos homens mata esses 2 antes que a gente seja morto pelo inimigo escondido com o líder morto os capangas do chefe morto. Começa a atirar sobre eu e a Keiko por sorte corremos para trás de uma pedra gigante que tinha naquela confusão toda eu sem ideia peguei no meu inventário um sinalizador para chamar o resto do meu grupo claro podia. Chamar também o grupo da Yuiko então eu disse toma cuidado Keiko o chefe que acabou de morrer não foi morto pela Shino mas sim por outro grupo inimigo então a Keiko disse atrás de você Sr. Start se abaixa com eu fazendo com o que mandou eu me abaixo mas com eu fazendo isso a Keiko é atingida fatalmente por um atirador com segundos depois eu usando minha arma contra o inimigo que eliminou a Keiko com mais segundos depois a Keiko dando game over é saindo do jogo com eu falando pelo
Rádio com a Shino falando que a Keiko foi eliminada com segundo depois de ouvir minha falha na missão. A Shino me manda se juntar com o grupo reserva, então a Shino ganha tempo para eu sair desse caos. Então eu disse: Shino, me desculpa pela minha falha. Então a Shino: relaxa, start novatos. Nesses tipos de jogos sempre erra no começo. Agora eu preciso que se encontre com o grupo reserva com a Keiko sendo eliminada. Voltei rapidamente para o grupo da Alice enquanto a Shino ganhava tempo para eu vazar da área. Ela mandou eu se encontrar com o grupo reserva. Com isso comecei a conversar com a Alice e as outras garotas sobre a eliminação da Keiko, falando que o grupo que atacou o outro grupo era o grupo da Yuiko. Com isso eu fiz a decisão de esperar a Yuiko e enfrentar ela sozinho. Então eu disse como palavras finais: Alice Sugua, eu nunca falei isso para vocês, como já estou perto de morrer eu preciso falar isso, eu amo vocês, então é isso, agora vou indo, meninas. Então a Ruby disse: é eu, seu idiota, você não me ama também como você falou com elas, eu também amo você, seu idiota. Então a Star disse: mestre, eu nunca pensei que no nosso harém tinha uma idiota, com eu falando tudo o que eu precisava falar com minhas garotas. Dei um beijo na Alice, fazendo a Ruby e a Sugua ficarem com inveja da situação, fazendo a Sugua me beijar também na boca, fazendo a Ruby ficar ainda mais com inveja, com ela olhando para o outro lado com um rosto de desprezo. Então eu disse: relaxa, Ruby, eu amo tanto você quanto a Alice e a Sugua, você está na minha lista das minhas esposas favoritas para casar. Então a Ruby mais uma vez disse: eu odeio vocês homens, que odeia a monogamia. Para vocês homens pervertidos, aposto que ter um harém de garotas bonitas é um fetiche bom de vocês homens. Então Sugua, com quase a mesma opinião da Ruby, disse: eu deveria achar ruim isso, você ter outro relacionamento com outras garotas, como você é um deus de outro mundo, isso é normal para vocês deuses. Então Alice disse: então você também, Start, não é um humano. Agora eu entendo por que você me ajudou quando eu mais precisava, porque a gente era meio parecido. Serei sempre eterno com você, Start. Com todas falando palavras bonitas, eu mandei as três esperar a Shino voltar. Com isso só dando um tchau para as minhas garotas. Com isso eu saí da área indo até meu inimigo Yuiko. Com eu passando por uma área cheia de casas velhas destruídas, vejo duas pessoas andando pelo mesmo lado que eu, com eu me escondendo em uma das casas. Quando eu avisto o Kirito, é o Ako, médico que se tornou um grande otário renascendo em um corpo de um adolescente. Eu podia simplesmente acabar com eles no modo furtivo, mas não teria nenhuma graça acabar com eles desse jeito. Então, como esse jogo de FPS tinha opção de lutar corpo a corpo, escolhi fazer essa opção, simplesmente para humilhar os dois. Então eu disse: seus dois cornos, vamos lutar como verdadeiros homens, sem armas, só com a velha luta de sempre entre homens, entendeu, médico fracassado? E você, Kirito, seu bundão, contra eu, o cara aqui roubou tudo de vocês. Então o Kirito disse a Yuiko: me falou que se eu derrotar você, você vai sair da cidade e nunca mais voltar para cá. Então o Aqua disse: devolve minha irmã Ruby de volta, seu farsante, ou eu mesmo acabo com você aqui na frente de todo mundo. Então a Star disse: mestre, extermina esses dois lixos ou esses vermes vão acabar com o nosso império, acaba com a raça deles. Se eu tivesse um corpo físico eu ajudaria você contra esses dois frouxos. Na verdade, como eu já estava com meus dias contados, que se dane as coisas que eu conquistei, a única coisa que eu preciso agora é da minha amiga de volta. Com eu salvando ela eu vou ter a maior das conquistas. Mesmo que eu morra nesse jogo, eu ainda terei salvado a Yuiko, sacrificando minha vida por ela para ela acordar da sua falsa ilusão. E como também eu preciso falar palavras finais antes de eu morrer nessa guerra perdendo minha vida, conversei com ela para herdar minhas coisas, como também minha empresa e as minhas garotas. Claro, eu precisavam fazer ela gostar de garotas. Não quero ver aqueles dois lixos topando colocando suas mãos nas minhas propriedades. Então eu disse: vocês, seus lixos, não quero ver vocês topando nas minhas garotas, Alice, Ruby e Sugua. Se eu saber que vocês flertou com elas, eu mato vocês dois. Se eu voltar do outro mundo, isso claramente vai acontecer, com suas vidas miseráveis acabando. Então o Kirito disse: eu nunca vou perdoar você, Start, por roubar tudo. Eu vou fazer o mesmo de sempre, recuperar tudo que eu perdi, como eu fiz com Nobuyuki Sugo, aquele desgraçado pervertido que tentou roubar minha namorada. Então a Star com um sorriso disse: então esse verme chamado Nobuyuki Sugo foi o homem que roubou sua namorada quando estavam sem poder falar. Você, garoto de cabelo preto. Kirito pegou um trauma dele com você desesperado atacando meu mestre, seu lixo, pensando que era o homem Nobuyuki Sugo. Com a Star falando do ocorrido no trem quando eu estava beijando a prima bonita dele no trem, era esse otário pensando que eu era o Nobuyuki Sugo. Esse cara chamado Nobuyuki Sugo deve ter se divertido muito com sua namorada enquanto torturava ele psicologicamente com o corpo da namorada dele na frente dele. Claro, isso não é um bandido ou vilão de histórias em quadrinho. Esse vilão do Kirito tá mais para um vilão degenerado feito por algum tipo de autor de mangá, ainda mais degenerado que seu próprio vilão, com ele querendo vender sua obra fracassada com sexo para agitar seu público retardado.
Às vezes tenho medo de pensar estou também fazendo parte de um lixo desse. Se eu fosse um personagem principal eu pediria para meu criador fazer eu destruindo esse vilão ridículo do Kirito com eu sendo protagonista e destruindo seu mundo de fantasia falso. Então eu disse: então foi assim que você ficou doido e me atacou no trem imaginando eu sendo esse Nobuyuki Isugo. Eu acho que vou visitar ele na prisão e pagar sua fiança para ele brincar com você. A sua namorada. Relaxa, é brincadeira, otário. Hahaha, então o Kirito disse: deixa de fazer suas piadas ruins e bora logo lutar. Eu acho que 2 contra 1 deve muito desfavorável, né? Então com a aparição da Alice ela disse: agora é justo, eu luto com um homem de cabelo louro. Start, você fica com o Kirito. Então a Star diz: que legal mestre, uma das suas namoradas veio ajudar mesmo você falando para ela não vir atrás de você. Essa sua garota malvada merece uma punição, né, por quebrar suas regras? Com Alice me ajudando contra os 2 fracassados não demoraria muito para a gente eliminar os 2 facilmente. Com movimento de mão eu conseguir acertar um soco bem forte na cara do Kirito, fazendo ele perder metade da sua barra de vida, fazendo ele cair no chão desorientado. Com eu preparado o golpe final para acabar com seu resto de vida. Kirito covardemente, com medo de perder no jogo, pega sua arma e aponta contra eu. Pensei que esse fosse meu fim, com eu sendo fuzilado pela arma de um garoto covarde que usa o nome de herói como uma fachada só para ganhar credibilidade e fama. Quando o tiro ia acertar na minha cabeça, algo inesperado acontece. O garoto médico louro Aqua pula na minha frente levando tiro no seu peito no meu lugar, salvando minha vida. Com Alice segundos depois dando um tiro de raspão no Kirito, com mais segundos depois Alice jogando uma granada de veneno nele, com ele morrendo aos poucos. Então eu disse: por que você médico se jogou na minha frente salvando eu do meu fim? Eu pensei que você me odiava porque sua irmã se apaixonou por eu, pensando você era eu o médico? Então o Aqua disse: eu não poderia ver meu próprio aliado roubando na cara dura contra você, como também acho que você não é uma pessoa má. Agora preciso você faça uma promessa para eu proteja minha irmã dos outros. Ela é uma garota legal no fundo. Então Alice disse-me: desculpe Start por quebrar suas ordens. Com o Aqua e o Kirito sendo eliminados com os últimos segundos de vida, eu falei que o Kirito jogou seu nome de herói no lixo, trapaceando como ele também perdeu sua reputação como os outros, entrando no livro dos heróis que traiu seus valores. Com eu falando com palavra final: vou brincar muito com as coisas que eu ganhei com essa grande aventura. Com eu dando um sorriso de vilão genérico de mangá. Claro, com isso o Kirito ficou muito puto com eu, apostando que ele agora está querendo me matar lá no mundo real, mas acho que como ganhei a confiança do Aqua, ele não vai deixar o Kirito me matar, como também não queria mais falar mentiras como eu prometi antes eu mesmo. Então para não ficar mentindo, então a Star disse: mestre, finalmente estamos perto de derrotar sua amiga Yuiko ou salvar ela, como você disse. Precisamos ir rápido, vamos logo. Com eu correndo até a cidade destruída. No caminho eu vejo minha amiga Yuiko olhando para o outro lado. Aposto que ela já sabe que estou vendo. Ela está me esperando para nossa grande batalha final, que vai destinar quem vai morrer nesse momento crucial. Claro que a pessoa nesse campo de batalha será eu, não ela, porque darei minha vida por ela, para ela entender como os humanos sofrem quando perde alguém. Quem sabe assim ela parei de se achar como uma humana. Então eu disse: Yuiko, se eu morrer darei a você as minhas conquistas, como também minhas mulheres. Preciso que você cuide delas com muito carinho. Agora você vai ser o homem da casa. Enquanto eu estive de fora, fala para elas que eu fui para outro país, tipo Estados Unidos ou Inglaterra. É mesmo, mate quem roubar o que é seu. Então Yuiko disse: você está falando isso como se fosse morrer e perder contra eu. O que você está planejando? Eu acho que meu poder do controle mental não funciona em você, como também nunca vou saber no que você está planejando fazer. Então a Star disse: mentirosa, você então nunca pensou em matar meu mestre? Você aplicou a regra de só morrer nesse jogo, só você mesmo para morrer de verdade. Sua idiota acabou de condenar o Start com a conversa de matar. Fiquem sem entender nada o que ela queria. Fala sobre a Yuiko, algo estava muito errado, como também meu plano de sacrificar. Quando eu lembrei que a Yuiko podia manipular os outros rápido, apontei a minha arma para minha cabeça para se matar, para fazer seu plano de eu matar, mesmo eu sabendo que ela nunca quis fazer seu objetivo de me matar, mas ela queria que eu matasse ela. Mas com eu descobrindo seu plano todo contra meu plano, ela de algum jeito nesse mundo consegue controlar eu nesse mundo, como eu também consigo fazer algo nesse mundo. Então eu disse: o que diabos você tá fazendo, Yuiko? E pedindo de eu atirar na minha própria cabeça. Isso é para eu salvar você, porque eu nunca vou ter matar para eu pagar pelos meus erros. Yuiko, idiota, eu nunca vou deixar você se matar para se sentir culpado pela sua morte. Então a Star disse: acorda.
Mestre, é uma ilusão dela, você vai acabar matando ela, idiota. Taca. Então a Alice disse: obrigado, amigo do Start, por me avisar sobre isso. Com eu levando um tiro no pé pela Alice, ela conseguiu me parar de tentar matar a Yuiko com sua ilusão, como também com isso eu conseguir ganhar o jogo. Então eu disse: Yuiko, você ganhou o jogo, meus parabéns. Adeus, Alice. Yuiko é as outras garotas. Então a Yuiko disse: não, eu nunca vou perdoar você se você morrer de verdade. Então Alice disse: morrer de verdade? Do que vocês estão falando? É só um jogo, ninguém morre de verdade nesse jogo. Então a Star disse: me desculpe, Alice, infelizmente meu mestre Start vai morrer de verdade. Com eu saindo da ilusão, me sacrifico dando tiro na minha cabeça. No momento que eu fiz isso, o jogo acabou com a Yuiko ganhando o jogo. Quando eu abro os olhos, notei que eu ainda estava no mundo real dos humanos. Algo estava errado. Ao mesmo tempo, com Kirito com muita raiva queria tentar me ameaçar, mas como eu ganhei a confiança do Aqua, que não deixava o Kirito chegar perto deu, então eu disse: meus parabéns, vocês conseguiu me derrotar, Kirito, como eu prometi, vou embora para sempre. Então o Kirito disse: é melhor mesmo honrar sua promessa, como não tocar nas garotas. Então a Yuiko disse: cala a boca, garoto. Como eu herdei tudo do Start com a gente ganhando do grupo dele, tudo que era dele agora é meu, como as garotas que são apaixonadas por ele, como dona das coisas deles, eu autorizo o asterisco usar minhas coisas. Então Ruby, com raiva, disse: sua besta pervertida, você apostou a gente nesse jogo contra o grupo rival, porque você nós vendeu para ela, idiota, idiota. Com eu indo conversar com minha amiga Yuiko na minha sala de trabalho, fomos juntos até lá, com eu sentando em uma cadeira ao mesmo tempo falando tudo o que eu queria falar, é sem entender porque eu ainda não morri. Eu disse: garota idiota tola, você quebrou as nossas regras. Bem, não importa, eu preciso falar algo muito importante, Yuiko, eu sempre gostei de você, as coisas que eu fiz foi para seu bem, salvar a garota que eu amo. Então Yuiko disse: idiota, eu sei disso, eu também sei que você foi no outro mundo brincar com um garoto chamado Rito, é humilhar ele na sua frente, com Deus banindo você do seu cargo. Com eu é a Yuiko batendo essa conversa que durou uns 15 minutos. Finalmente conseguimos se entender, como também expliquei para ela que agora precisa tomar conta das coisas que eu dei a ela enquanto estiver fora. Então eu disse: nossa, Yuiko, olhando bem agora, você tem um corpo bem bonito de uma mulher muito bela, que tal a gente fazer o que os humanos gostam de fazer, copular? Então a Yuiko com um riso disse: hahaha, você realmente se tornou um homem corrupto, pervertido. Bem, por que não bora fazer essa coisa que os humanos faz? Foi a minha primeira vez transando de verdade com minha amiga Yuiko. Eu nunca cheguei a fazer de verdade com a Alice ou Sugua, claro. Eu só beijei umas delas, mas nunca transei, nunca pensei que transar com minha amiga Yuiko fosse tão bom fazer. Eu queria também muito fazer com as outras garotas, seria muito excitante fazendo todo mundo junto para eu. Então a Ruby disse: tá de sacanagem com eu, Start, como ousa me trair com outra mulher, sua besta pervertida sem conserto, você é uma criatura movida à perversão. Então eu disse: de que merda você tá falando, Ruby? Eu não falei para você que eu não sou fã da monogamia, como também sou idiota porque deixou as outras garotas entrar. Então a Sugua disse: fala sério, eu sempre pensei que o Start era apaixonado por eu ou Alice, com seus olhares penetrantes para eu, mas está ele aqui pelado com seu inimigo dormindo juntos. Então Alice com muita vergonha disse: acho melhor eu sair, com licença todo mundo. Com eu pelado mostrando minhas partes íntimas, fui furtivamente fechando a porta para ninguém entrar na porta e não atrapalhasse meus momentos de romances. Com eu voltando ao meu lugar de origem, dando um sorriso malicioso perto delas todas, até que alguém, sem eu saber que estava dentro da minha sala sem fazer parte do meu harém. Então a Shino disse: Start, me desculpa por atrapalhar seu momento constrangedor. Infelizmente eu sou uma das garotas que não faz parte do seu harém. Eu entrei aqui nessa sala sem querer. Então eu disse: Shino, no momento que você entrou nessa sala você já é parte do meu harém. Shino, claro, você pode recusar meu convite, mas vai perder um momento especial, é meu segredo secreto. Então a Ruby disse: qual segredo, seu idiota? Não me fala que você gosta de homens também? Então a Alice disse: deixa o Start falar, Ruby, por favor. Parei com suas piadas por um tempo. Então Sugua disse: eu também quero saber de tudo sobre o Start, por favor nos conte tudo. Como eu falando da minha origem é a da Yuiko, falei tudo da gente para elas mesmo que ela não acreditasse. Falei que antes eu e a Yuiko era um deus da destruição, é como perdemos esse cargo por a gente se corromper, fazendo assim a gente sendo enviado para o mundo dos humanos, como também daqui uns dias vai aparecer outro Deus da destruição para pegar nosso cargo. Quando eu ia falar mais a Yuiko disse: preciso falar algo importante para você, Start, como você não me derrotou no jogo, algo estranho vai acontecer com você, como sumindo daqui a 20 minutos. Então eu disse: relaxa, não importa que o que vai acontecer com eu conseguir algo que sempre quis, salvei a garota que eu amo junto com outras garotas que eu amo também, como Alice e Sugua junto com outras na lista. Agora vamos todos junto brincar antes que eu
Suma de vez então Shino com vergonha disse espera aí porque eu também estou na sua lista de garotas que você ama eu nem conheço você direito então a Ruby disse seu idiota se você passar de 20 garotas como eu falei antes eu mato você depois eu me mato como também por favor, seja gentil com eu então a Star disse mestre ainda bem que a gente vai sumir se eu ver você transando com todas essas garotas lindas nossa essa posição com as garotas nunca vi como também essa expressão delas mostrando suas línguas você é uma máquina mestre haha enquanto eu transavam com todas as garotas que eu amo fiz tudo o que sempre quis eu não tinha mais medo de morrer pelo menos queria poder salvar meu companheiro estar de ir junto com mas acho que pelo menos ele vai morrer realizando o seu sonho vendo eu transando com as garotas antes da gente sumir para sempre queria não desaparecer desse mundo logo agora que eu tenho essas garotas lindas na minha frente com eu transando com elas com a Ruby. Olhando para eu com um olho meio triste para eu como também não quero Kirito tocando nas minhas garotas mas eu acredito que a Yuiko vai dar um chute na sua bunda se ele fizer algo pervertido com elas. Meus parabéns você ganhou um ponto de sorte. Meus parabéns você acabou de ganhar a habilidade Sensação de Morte. Gostaria de ver a informação dessa habilidade nova. Start, sim, habilidade Sensação de Morte. Essa habilidade Sessão de Morte tem a habilidade de você sentir o perigo antes mesmo de você perceber avisando sobre uma ameaça por alguém ou mentalmente como sentir que você está prestes a morrer então Star disse-me desculpa mestre eu tava tão entretido com as garotas que eu não notifiquei que você tinha ganhado novas coisas se você quiser eu mostro para você seus status de habilidades. Então eu disse precisa não start esse tipo de mecânica é muito chata eu já tenho você para me informar as coisas como também olha um brilho branco apareceu a gente vai sumir então a Ruby disse amiga do start faça algo ele vai morrer então a Yuiko disse calma garota de olhos de estrela ele não vai morrer você não viu ele sorrindo ele vai arrumar um jeito de voltar para esse mundo de novo meu amado start então Alice disse estaremos esperando você start se cuida volte para a gente então, Sugua. Disse eu amo você Start você me deu a liberdade que eu sempre quis não sou mais um escravo agora posso fazer escolhas com eu vendo a felicidade da Sugua falando que foi libertada por eu fiquei muito feliz com ela falando essas palavras bonitas mesmo com uma luz branca aparecendo no meu rosto com segundos depois apareço em um lugar todo branco com eu vendo duas pessoas com restas brancas um dele era um homem gordo de óculos bem esquisito conversando com uma pessoa que só parecia uma sombra no lugar branco com os dois falando de uma nova chance de ser uma pessoa melhor quando eu ia falar com ele o homem gordo de óculos some dos meus olhos ficando só o outro com minha habilidade Sensação de Morte me avisando com esse homem a um perigo para eu então eu disse estar parece que encontramos outro inimigo para a gente encher ele de porrada cara vai ser divertido esse novo mundo hahaha então a Star disse mestre será que nesse mundo também tem garotas bonitas? Então o homem de aura branco disse quem são vocês? Por que vocês têm o mesmo poder que eu? De todo jeito não posso deixar vocês acabar com a aventura daquele jovem que eu mandei para o outro mundo. Start contra o mundo de Mushoku Tensei em breve.